sou DVD Castilho, este é o Ponto de Ironia e esse programa que vai começar agora é uma edição de vários momentos especiais deste canal. Então curta, assista aí, com certeza você vai se divertir, porque olha, foi feito com muito cuidado, muito carinho para você. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe um comentário que é para não nos perder de vista e comente, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas, com seus amiguinhos. Vamos espalhar a palavra do Ponto de Ironia. Divirta-se aí neste vídeo e a gente se encontra numa próxima. Valeu! A história dela é que a Marta tinha uma amiga, se não me engano, de Porto Alegre, que teve a Juliana, e pediu para ela cuidar da Juliana, porque ela não tinha condições, tudo. Certo. O Renato consentiu, e aí eles adotaram a Juliana. E aí essa relação deles fica estremecida quando a Lilian aparece na jogada. Porque a Lilian porque a Marta... foi a Lilian a responsável pelo fim do casamento do Renato, não é? O fim do casamento anterior. Mas assim, a Lilian era amante, né, do Renato. O Renato era casado com a Marta. Essa história também já contei várias vezes. Uhum. E saiu até uma vez você trouxe aqui o Leão Lobo no Aqui Agora. Conta isso. Eu publiquei uma vez no meu feed. Ele mesmo casado com a Marta, ela aparecia ali no auditório dos Trapalhões, né? Ele era conhecido, o Mussum e o Dedé chamavam ele de Paulista, porque a Lília é de São Paulo, né? Então viam ela lá no auditório e falavam, Paulista, provocando... Tinha essas piadas internas, né? Ela chegou a viajar escondida quando os Trapalhões filmaram os Trapalhões, Árvore da Juventude. Ela primeiro ficou escondida num barco, daí a Marta sai, ela vai pro hotel do Renato e tal. E chega um momento que ele decide se separar da Marta. A Marta fica muito mal tal, e vai para os Estados Unidos. A Juliana vai com ela para lá, decide morar lá. A Marta ela se casa com um americano lá. Ela tem que era um empresário e tal, e tinha lá um posto de gasolina. Aí ela pegou câncer e morreu de câncer. Aí a Juliana volta e começa a morar com o Renato, né? O Renato já casado com a Lilian. E aí tem isso, né? Com o passar... A Juliana tem uma filha chamada Júlia, e volta com ela se separa também do namorado, o marido dela. E aí a convivência lá dentro da casa é uma convivência ruim, muito por conta do que a Lilian não aceitar muito, apesar que o Renato ainda estava bem de saúde, cabeça, tudo. Não era uma coisa tão evidente, mas isso aflorou nos últimos anos, quando o Renato passou a não ter tanta autonomia dentro da própria casa, né? Por conta do problema de saúde. E aí as coisas ficaram mais difíceis para Juliana, né? E aí ela sai de casa. José Alvarenga é um grande diretor até hoje da Globo e dirigiu alguns filmes dos Trapalhões. Ele começou como assistente do J. Betanco, que é o grande diretor dos Trapalhões. E aí eu fui lá na casa dele, no apartamento dele lá, entrevistar ele. E a gente estava falando dos Trapalhões, e ele estava fazendo uma puta análise sociológica, antropológica dos Trapalhões e tal. E já tinha, porque eu já tinha entrevistado o Baiaco, foi quando o Baiaco fez a questão, falou a revelação do Zacarias lá, falando que o Zacarias era bissexual e tal. E aí o pessoal falou, putz, mas você vai perguntar isso tem que perguntar para outras pessoas para saber, né? Porque você não pode confiar só em uma fonte. Validar, né? Tem que ter outras. E aí falou, você vai perguntar isso? Eu falei, tem jeito de você perguntar sem ser rude, sem ser deselegante e tal. E aí um dia, daí nessa entrevista do José Lavigne, eu falei, e o Zacarias? Ele falou, você sabe que o Zacarias já deu em cima de mim? Ele tava dirigindo, e aí o Zacarias passa por ele, tipo, mede ele assim e tal. E aí o José falou, Zacarias, eu não
Zacarias Entendeu? mediu ele e falou: Didi. Mas assim, falou numa boa, entendeu? O Zacarias, de fato, era bissexual, ele pode se interessar por alguém e fazer essa cantada sem ser um assédio, alguma coisa assim. E ele, respeitosamente, falou, não, aqui não. E ele revelou ali, falou, ó, sim. Tanto é que até de mim ele deu em cima. Quer dizer, é um furo de reportagem. Quer dizer, ele falou? Falou. Então de um outro jeito? Falou. Então é aquele negócio, essa história do Zacarias ser bissexual, quem falou foi o Baiaco pela primeira vez. O Baiaco, foi engraçado isso, né? Porque o que acontece? Quando o Zacarias morreu, eu não sei a idade de vocês, se nós somos contemporâneos, não, se vocês acompanham os Trapalhões. Eu sou de 86, né? Então eu peguei o finalzinho já. Eu já sou mais velho que o Marcão. Lembro bem Quando o Zacarias morreu, que foi em 90, teve muita especulação na imprensa da morte do Zacarias, porque tinha o fato, e realmente, né, das pessoas misturar o personagem com a pessoa, que o Zacarias se você olhar, afeminado, tem um jeito delicado e tal, mas as crianças adoravam o Zacarias. Tanto é que eu acho que... Era fofo, era meigo, não era um negócio... Eu arrisco até dizer que talvez seja o preferido, era o preferido das crianças, o Zacarias. De tão... Por conta disso, de ser uma coisa... Porque era um lance quase infantil, exato. Não era É a que mais se identificavam. Fala, pô, que cara legal e tal. E aí quando morreu, porque a última aparição dele foi numa Escola Atrapalhada. Foi um filme de 90 também, que lançou. Supla, né? Supla, Angélica. Que eles fazem uma participação especial. O Zacarias aparece de relance quase, faz uma cena bem curta. E quando ele aparece lá, e quem foi no cinema viu, se chocou com aquela figura muito magra do Zacarias. Ele sempre foi dos quatro, tirando o Dedé teve uma fase bem obesa e tal, mas ele sempre foi meio rechonchudinho e tal. E aí criou começaram a falar que era pneu. O Dedé, Didi, todo mundo fala, foi pneumonia, foi uma dieta que ele fez. Alguém já morreu de dieta? Eu não conheço, cara. Alguém que morreu de dieta. Eu morro de desgosto só, mas de dieta mesmo. E aí foi uma dieta que ele fez, tal, não. Daí pegou uma pneumonia. Era o que foi falado. Eu entrevistei a Selma Lopes, que foi a viúva dele. Falei, foi de câncer e tal. E aí eu falei com o Baiaco, né? Falei, pô, Baiaco, e o Zacarias? Ele falou, o Zacarias era uma bichona. Falou brincando assim. Sim. Né? Falou, puta, a primeira. Quer dizer, um cara que tava lá, viveu com eles e tal, falou abertamente. Daí eu falei, pô, como assim? Porque todo mundo falava que não, ele era, a gente sabia que era. Quer dizer, Renato, Dedé, todo mundo sabe que ele é. E eu acho que eles, não falando isso, eles ainda não ajudam a naturalizar uma coisa que hoje é comum. Você vê muita gente hoje chega e fala, pô, tem muita gente se abrindo. E eu acho isso bacana, por quê? Porque vai quebrando esses preconceitos. Eu acho que cada um é livre para ser o que é. É porque se na época imagino que naquele momento para ele falar que era muito difícil, tinha muito difícil, preconceito, né? Era a época da epidemia da AIDS, estava altíssima. Muita gente morrendo com isso, por isso que criou também essa suspeita. Na época do Cazuza, o primeiro artista... Fred Mercury. O primeiro artista brasileiro que morreu de AIDS realmente foi um ator... Lauro Corona, um galã da Globo, que era galã. O cara era o galanzão da Globo e de repente, também homossexual, não é? E aí morreu de AIDS, foi a primeira celebridade. E quando o Zacarias morreu, surgiu também essa especulação de falar de AIDS. Por quê? Naquela época, pegava AIDS, era uma coisa assim, tipo, era muito rápido, né? E era uma sentença de morte. O cara pegava e era muito rápido. E tinha aquela coisa que falava assim, era uma doença de gay. Isso. Não falavam isso? E aí o que aconteceu? Tudo que aconteceu com o Zacarias levava a essa direção. Ele emagreceu muito rápido e morreu muito rápido. Da época que ele ficou mal até a morte dele, foi tudo muito rápido que aconteceu. Então essa suposição que tinha na época tinha fundamento. Falei, pô, o que aconteceu com ele aconteceu com o Cazuza, aconteceu com uma série de coisas e tal. Enfim, a gente entende, talvez porque por ser um ídolo infantil, não falar abertamente que o cara... Eram outros tempos, né? Também, eram outros mudou. Tempos. Mas ao não abrir hoje isso, eu acho que eles podiam chegar e falar, realmente, a gente não falou na época pra... Mas tinha as crianças, respeitando as crianças, enfim. Mas ele era. Qual que é o problema?
de falar isso. Eu não vejo preconceito e ninguém tá aqui apontando o dedo. Ao contrário, eu acho que ele sofreu muito com isso, o Zacarias, de não poder falar, tal, porque ele morreu sem poder assumir como ele de fato se sentia, né? Que seria, isso deve né? ser horroroso. Eu acho que se ele tivesse vivo, ele falaria hoje tranquilamente. Sim. Porque ele era um cara muito espiritualizado, como outros atores, muito centrado. Marco Nanini, né? O Giannichini. O Marco Nanini, na hora que ele falou, eu falei, cara, legal, sabe? Tipo, que bom. Perdeu o trabalho? O cara não perdeu o Ele fã. Não perdeu o trabalho, não perdeu o respeito. Nada. Genial. O cara continua sendo um Na grande verdade, ele ator. ganhou mais respeito pra mim. O Giannichini é um cara que muito mais admirado depois que ele se assumiu. Porque foi algo que a vida toda dele, ele também conviveu com isso, de será que é, será que não é. E o cara chegou a um ponto e falou, não, eu sou. Realmente. E esses caras ajudam a quebrar esse preconceito. Claro. Demais. Eles são exemplos para outras pessoas. Porque alguém fala, puta, o Giannichini falou, então eu posso falar, eu posso contar, então meu pai ou minha mãe vão poder aceitar, ou vai começar a ter uma aceitação maior, tal. É um processo. O Spaco, o Zacarias, quando ele descobriu que ele estava doente, ele se isolou. Não é? Tanto é que, você já falou isso em outras entrevistas, também é relatado isso naquele livro do Mussum, na biografia do Mussum, que o Dedé fala muito, porque o Dedé conta muito desse período. E no livro, na biografia do Mussum, fala que quando o Zacarias simplesmente desapareceu, ninguém achava ele, e aí descobriram que ele estava morando isolado, se tratando com ervas, não é? Porque ele tinha essa questão dele ser... Ele era pai de santo, não é? Isso, ele é um cara espírita, né? Ele tem um centro espírita até hoje em Anil, que é do lado de Jacarepaguá, que foi ele que criou. Até hoje existe esse centro espírita, que foi uma coisa que o Zacarias que fundou. Mas quando ele se isolou, que ele foi morar sozinho, ele estava sozinho ou ele foi com alguém? Ele tinha um companheiro, ele tinha uma companheira, tinha alguém que cuidava dele ou ele realmente se isolou e ficou sozinho? Ele tinha nesse período que ele estava doente e se isolou, ele vivia com uma pessoa, que era o namorado dele, chamado Carlos Leite. Que é o humorista? Humorista. Humorista Carlos Leite, que foi... Ele fez parte da Praça é Nossa. Sim, não é? Fez muito trabalho. Você lembra dele, Marcão? Na Praça é Nossa tinha um personagem na Praça é Nossa chamado Mauro Maurício. Que ele falava, ele tinha um negócio ele fazia meio galã e ele tinha uns trejeitos meio... Que era meio Zé Bonitinho, assim. Meio Zé Bonitinho. E ele falava, Maurício, ao seu prazer. Malguício, que ele... Lembro. Ele era muito conhecido também, o Cláudio Leite. E você sabe quem deu essa pista foi o próprio Dedé, né? Esse cara, esse humorista da Praça é Nossa, era o namorado do Zacarias. Era o namorado do Zacarias. Ele viveu com o Zacarias, porque o Zacarias, ele... não recebia nem os outros três, vivia com ele, estava recluso. A Globo quis pagar um tratamento para o Zacarias nos Estados Unidos, que naquela época tinha de mais avançado em tratamento da AIDS. O próprio Cazuza se tratou nos Estados Unidos. Só que o Zacarias falou, não, vou fazer aqui porque ele entendia, era a filosofia dele de fazer com ervas medicinais, essas coisas todas. E se isolou com o Carlos Leite. E recebeu eventualmente os três, mas era o Carlos que tratava do Zacarias. E uma curiosidade, no ano seguinte o Carlos Leite morre de AIDS. Ele morreu e aí sim comprovadamente de AIDS. Um ano depois da morte do Zacarias. Quase um ano. Tudo isso, se eles fossem falar hoje, seria um grande avanço até para os fãs, porque muitos fãs me xingam hoje porque falam que eu quero... tirar ele do armário. Isso, ou manchar o nome dele, ou denegrir a imagem dele. E você... Ao contrário, é humanizar o cara. Falar, ele era uma pessoa que amava do jeito que ele tinha que amar. Normal, né? E quando você aborda esse tipo de tema com a esposa do Zacarias, com os filhos do Zacarias, o que eles acham? Então, eu tive uma preocupação de não entrevistar parente. Porque parente tem aquela coisa lá, é lindo, maravilhoso. Mas com a esposa dele você falou. Com a Selma Lopes eu falei, porque a Selma Lopes, ela fez... isso é muito importante. A história do Zacarias, o Renato conta que foi ele que trouxe o Zacarias. Na verdade, quem trouxe o Zacarias para os Trapalhões foi a Selma Lopes.
A Selma Lopes, pra quem não conhece, ela é a Marge Simpson. É a Ela dubladora. É a dubladora. Caraca. Ela tem acho que uns 90 anos. Foi uma das entrevistas mais difíceis de conseguir. Nós fizemos quase que uma campana lá no estúdio dela pra conversar com ela e convencer ela de nos dar uma entrevista. E também de novo, mas você vai falar com ela da questão do Zacarias, tá? Eu falei, tem tudo uma forma de perguntar. E aí ela contou, falou, eu que indiquei o Zacarias pro Renato. Aí o Renato viu e trouxe o Zacarias. Mas a história que se conta é que ele que trouxe. Na verdade, foi uma indicação dela. E aí eu perguntei pra Selma, eu falei, Selma, essa questão do Zacarias de ser bissexual e tal, ela falou, até quando ele foi casado comigo, ele era hétero, deu conta do recado. Depois o que ele fez da vida dele é um problema dele. Respondeu. Ela não negou. Tá. Ela falou, se o cara fez isso, é um problema dele. Então ela lida. Cara, artista, quem tem cabeça aberta, lida. E qual que é o problema disso? Nenhum. Agora tem gente lá da cidade que xinga, mas isso aqui é o nosso símbolo e tal, e qual que é o problema? E o cara de alguém xingar, falar, mas você quer destruir a reputação dele? De forma alguma. Falar disso? E se for comprovadamente que o cara é gay, ele deixa de ser o ídolo da cidade? Jamais. Deixa de ser o símbolo da cidade? Jamais. Não é? Mas vai perder turista, vai perder por causa disso? Se for quem que é? Esses homofóbicos, esses caras que não fazem Melhor falta perder. alguma. É melhor perder. Entendeu? Então não tá perdendo nada. Na época que ele ficou doente, porque eu lembro quando o Mussum ficou doente, teve uma cobertura ampla da mídia. A gente ligava O coração, Mussum, né? Isso. Quando ele ficou naquela fase que ele precisava do transplante, quando ele... Teve uma cobertura muito grande dos riscos da saúde do Sim, Mussum, Jornal Nacional. Mas teve eu plantão da Globo lá na frente do Beneficência Portuguesa. E foi em 93... 94. 94. É. O Zacarias foi em 91. É isso, 91, 92. Foi... Eu acho que foi março de 90. 90? É. Tá. Então ali, 4 anos, tudo. Março de 90, acho que é. Eu não lembro de ter visto notícia de o Trapalhão tá doente, tá se recuperando, tá fazendo tratamento, nada disso. Saiu algumas notícias, né? Tipo, que ele tava mal e tal. Só que ele se isolou. Porque eu lembro que a notícia a notícia surpreendente foi da morte dele. Todo mundo, mas como assim? Aqui a gente tá falando de uma época que, assim, se não lia jornal e tal... Uhum. A cobertura era bem diferente, não é o que é hoje. Não é hoje. Mas a mesma coisa com o Mussum, mas só que o Mussum foi mais midiático, isso você tem Sim. razão. Saiu algumas notícias, tal, mas ele se isolou na casa dele. O Dedé conta que teve um momento que eles pegam o Zacarias, levam ele para a clínica São Vicente, que é uma clínica lá do Rio, mas não fica muito tempo lá, volta para casa. Ele preferiu assim, né? Por conta da crença dele, do que ele acreditava, tal. Ele não queria se expor. Ele sempre foi um cara muito introspectivo, e decidiu fazer desse jeito, né, cara? E a gente tem que respeitar o cara. Já o Mussum foi um caso mais... e aí que acho que tem uma grande diferença, porque quando falou da questão do coração dele, cara, teve várias campanhas de doação de órgãos e tal. Teve uma comoção grande. Teve uma comoção, né? O jatinho que a Globo alugou para trazer o coração dele para cá, né? O sucesso da operação, mas depois as pessoas não sabiam que ainda tinha um risco, né? Da rejeição. Da rejeição, tal. Então tem a notícia que Eu lembro da notícia do helicóptero pousando e o repórter falando, chegou o coração e a notícia do Mussum. que foi bem a operação, tal, sai todo mundo otimista, e acho que 1 ou 2 dias depois é a morte dele. Então, tudo isso gerou um debate, uma conscientização, uma série de coisas, né? Por isso que eu acho válido quando você fala, porque esse tipo de coisa, como tem a ver agora do Faustão, tal, né? Porque é tudo muito rotativo, né? Então você tem que sempre saber o que está acontecendo, como que faz, aumenta o número de doadores. Então tem muita gente que hoje é doadora de órgãos,
de sangue, de uma série de coisas por conta disso. Por isso que eu falo, cara, tem que falar a respeito do Zaka para diminuir uma série de coisas, conscientizar sobre a AIDS, acabar com preconceito, com uma série de coisas. Renato Aragão, o Didi, tem desavença com Faustão e diretor expõe o que o veterano fez. Não admitia isso. Cara, porque assim, o Renato Aragão é um cara que durante a carreira dele ele colecionou encrenca com a galera, não foi? Teve algumas. Muitas fofocas, tem muita coisa. Muita coisa que a gente nem ficou sabendo e surgiu essa notícia aí que ele teve um problema com o Faustão. Isso tudo são notícias, Marcão, que repercutiram de participações do SPAC em podcasts, tá? Então, não sei em que podcast você falou sobre isso, mas acabou repercutindo, saiu no TV Foco. O que teve? Qual foi essa desavença com o Faustão? Aqui minha memória é muito ruim, mas é o seguinte. O diretor do Faustão ainda está vivo, daquela época. Quando o Faustão ele sai do Perdidos da Noite, que era da Bandeirantes, e foi contratado pela Globo, eu não lembro exatamente o ano, mas coincide com o início do declínio dos Trapalhões. Né? A audiência começa a baixar. E aí é o seguinte, na televisão, você tem que entregar uma boa audiência para o outro programa, que tem que entregar para outro, né? É assim. Então, nada é aleatório na televisão. Por que o futebol antecede o Domingão? Domingão. Porque vai trazer uma boa audiência, Vai que os caras vão fazer assim... vamos aproveitar, às vezes nem tem um intervalo, já para poder aproveitar que o pessoal está na sala assistindo um jogo para assistir e engatar com uma outra matéria. Cada vez mais normal agora, não tem intervalo, as pessoas se conversarem e já passar um pro outro para não perder a audiência. Já com uma matéria, sei lá, por exemplo, Fantástico. Já Matéria começa com uma engatilhada. matéria impactante para você ficar ali e depois... E o que acontecia? O Renato, não admitia que o programa estava indo mal. Tá? Ele começou a falar que o Faustão estava entregando... Tava entregando mal. Porque Entregando mal. os Trapalhões no domingo entrava logo na sequência do Domingão, né? Exato. Acabava o Faustão, entrava os Trapalhões e depois eles entregavam para o Fantástico. E isso está documentado em várias... Por isso que eu estou falando isso, porque assim, além do filme, eu pesquisei todas as matérias que saíram a respeito dos Trapalhões. Então tem várias matérias que falam dessa briga entre as duas produções. E aí teve esse cara, tem que ler, mas é fácil depois pesquisar quem era o diretor do Faustão naquela época. Ele tá vivo, esse cara é um cara legal para você trazer aqui. Ninguém trouxe ainda ele para falar. Ele consegue subir essa escada, será? Porque... Consegue. E aí, enfim, teve um momento que o Renato ficou bravo, entrou na produção do Faustão e quebrou tudo. Quebrou tudo. Exato. Mentira. Entendeu? Quebrou tudo. Imagina, E eu uma imagino coisa- o Renato entrando com extintor. Com extintor. Eu não sei quanto tempo o Faustão ficou na Globo. Acho que mais de 30 anos, talvez. ficou Vocês já repararam que o Renato nunca participou de um arquivo confidencial? Não havia reparado nele. havia reparado. Não teve participação do Renato no Domingão. Não. Aquela vez que ele subiu no Cristo Redentor foi no Gugu, não foi? Não, Não, foi na não, Globo. Foi na Globo mesmo? Foi para comemorar o aniversário dos Trapalhões, Criança Esperança e tal. Mas tô dizendo o não foi no seguinte, Faustão, achei que era quantos atores, atrizes, Todo mundo, cantores todo foram mundo passou. participar do arquivo confidencial, que é o quê? Uma homenagem a um artista. A maior homenagem que tinha na Globo era o arquivo confidencial do Faustão. Vê se tem um do Renato Aragão nesses 30 anos. Os caras trabalhavam na mesma empresa. O Renato Aragão é um dos maiores, né? Um dos ícones da emissora, então... Ele chegou a ser o maior salário da Globo, o Renato Aragão. E assim, num Causas Estranhas, ele fala, porra, Sim. por que o Faustão não pensou nesse cara pra fazer um arquivo confidencial? Deto Costa, nome do diretor? Esse cara. Deto Costa. Deto Costa. Aí, parabéns. Convida ao nosso ele. Parabéns, hein, produtor? Vai que Fez ele uma, hein? Porra, hein? Por Olha. isso que você tá na cabeça do DVD aqui, ele não te Pô, esquece. por isso que eu falo Isso é tareto incrível. assim, às vezes do nada, É um de cara maneira legal. aleatória. Deto Costa. Pra chamar. Deto o Costa é cara um puta dirigiu o nome. Faustão, cara. Sim. Então, é um puta convidado. Então, causa essa estranheza. Fala, porra, por que ele não... Então, tinha isso. Então, não é Tinha essa fake rusga, news, então. Não, tá. Tá? Você vê que tem um fundamento ali. Uhum. No que é dito. Tá? Claro que não tem como hoje, que o cara tava com celular, tá? Não tinha câmera, aquelas câmeras de segurança, mas o cara chegou a fazer isso. Entendeu? Puto, porque não admitia que o programa tava
já em uma Cara, decadência. esse lance do Renato entrando na produção, quebrando tudo, isso é impressionante, cara. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar de nenhum tipo de reação dessa do Renato Aragão. A gente ouve falar que ele encrencou com todo mundo. E tem encrenca com a galera. Sim, sim. Sabe? Mas Porque ele uma tem uma reação personalidade assim... forte, né? Cara vaidoso. E tudo isso eu acho normal, de verdade. Até isso de ele chegar lá e fazer, eu acho que foi um rompante e tal, mas não julgo se ele tá certo ou tá errado. Eu acho que Claro. Sim. normal, entendeu? Ah. É a mesma coisa se você não tá dando audiência aqui, vem o cara aqui começa a derrubar tudo aqui. Ah, acontece algumas vezes. Você fala, Acontece, pô, o povo tá invejando a gente muito É. já. Tinha muito personagem secundário no Trapalhões. Então, assim, ó, só de. Numa lembrada aqui, né? Ó, que tá aqui. Pincel, Ferrugem, Macalé. Macalé era foda, né? Era muito bom. Tinha o Alemão, Gigante, Lafon, Conrado, Sorvetão. Tem história dessa galera aqui, ou coisas dessa galera aqui que são interessantes dos Trapalhões? o alemão que você falou é o Carlos Kurt. Carlos Kurt, Aquele fazia o cara é alemão. fantástico, né? Só a cara dele já assustava. Já. Ele era um funcionário público, ele não era ator. E por conta de ser doido mesmo, ele era aquele jeito lá. Ele foi fazer ponta em programa de humor e tal, e ficou marcado muito com a participação dele nos Trapalhões. Era sempre o vilão, né? Era o vilão encrenqueiro. Teve filme que ele fez, acho que foi o Cinderela Trapalhão, que ele faz o dono de uma pai de família e tal, e foi muito bem também, é um grande cara. O do Tião Macalé, que foi embaçado. Esse que Que também estão falando tal, que foi o seguinte, entrevistando os caras, falou, o Tião era legal tal, intuitivo como o Mussum, engraçado como o Mussum tal, falou, mas a vida dele fora era meio complicada. Ele tinha um time de futebol chamado Dínamo em Copacabana, que esses times de futebol de areia tal, que era dele, e fala que ele gostava dos jogadores, se apaixonava pelos jogadores do time e tal. Eu sei que a galera fala isso, mas não sei, é muito difícil acreditar nisso. Porque o Tião Macalé, com aquela cara, com aquele jeito, com aquela persona, é muito difícil acreditar nele chegando dando em cima de um garoto, de um menino. Ah, mas aí é o fã falando, né? Hã? Aí é o fã falando, né? Porque E foi cara, engraçado. isso pode acontecer. É difícil também imaginar que um padre fosse E tem uma mexer em coisa, coroinha, né? Então, quando a gente gravava lá, tinha pouco tempo livre. E teve um dia que, sei lá, tinha uma gravação à tarde e eu fiquei lá na orla de Copacabana, sentado. Eu acho que tava com uma camisa dos Trapalhões e veio um cara falar comigo. Falou, você é dos Trapalhões? Eu falei, pô, eu tô fazendo um filme sobre os Trapalhões e tal. Ele falou, eu joguei no Dínamo. time o Macalé treinava. Eu não sei se era exatamente ali, porque ali eles dividem, como que é? Não era barraca, como que eles falam? Ponto, né? Posto. postou 1, 2, 3. É. E eu falei, pô, que legal, tal, né? Como que era? E daí tava conversando, tal. E eu falei pra ele, é verdade que tinha isso? Ele falou, meu, você acha que os caras vão falar? Tinha, mas você não vai conseguir entrevistar um. Porque é difícil, e realmente é difícil. Alguém chegar e falar, ó, aconteceu isso, aquilo. Tem muita gente que... Hoje tem mais, né? De pessoas que falam, eu sofri abuso, sofri tal, não sei o quê. É difícil aceitar. Mas um homem chegar e falar, eu tive uma experiência, tal. Às vezes hoje o cara é um pai de família. Tem gente que até bloqueia, né, cara? Que o cara nem lembra. Bloqueia. Bloqueia na cabeça do cara. E não estou dizendo que eram crianças ou adolescentes. O fato é que ele era homossexual e se interessava por caras que jogavam no time dele. É só uma notícia, só uma curiosidade, uma coisa que, se eu não me engano, foi inclusive o José Lavini que falou isso. Falou, ele tinha uma vida conturbada fora. Eu falei, o que foi? Ele falou, era isso. O Tião era isso. Então, são coisas que da vida privada, mas que você olha para aquilo e você tenta entender o personagem, o jeito, e fala, olha só, o cara era isso e aqui e tal. Tudo isso constrói a imagem mítica do artista, lado bom, lado ruim, e faz parte
da vida. Não estou dizendo que isso é normal, que isso é bom. Claro, tá. É horrível. Se for, de fato, a gente não tem essa comprovação, tipo, de idade, qual que era o time e tal. Nem fui atrás disso, que eu acho que é pouco né? importante. Melhor nem mexer nesse vestido. Mas tinha essas histórias, esses boatos em relação ao Tião. O Ari Toledo, por exemplo, ele me contou que o Mussum telefonava para ele pedindo piada de negro. Caramba, olha, tem... Porque falava, o Mussum não gostava, né? Eu falei, não, ele gostava. Tanto é que ele me ligava, o Ari Toledo falou. Me ligava pedindo, porque ele precisava ter pro repertório dos Trapalhões. Então tem o Ari Toledo falando disso. Mas então esse lance que o Mussum se incomodava, porque isso foi retratado de diversas formas, foi falado de... Foi num documentário, que é um documentário que eu falo que é um documentário horrível. O do Mussum? O documentário, né? Eu esqueço o nome da diretora que fez, agora não me lembro. O filme lançado recentemente é ótimo, certo. É muito bom. Mas o documentário que antecede esse filme é um documentário que criou uma narrativa que não bate com o que foi o Mussum, sabe? Que ele era um ativista da causa negra. Ele nunca foi, né? Que ele se incomodava com piadas, hoje, né? Assim, ditas racistas, que naquela época era tudo levado na brincadeira. Ele nunca levou isso a sério. Tanto é que tem até entrevista dele. No livro que eu lancei no ano passado, Os Trapalhões... Modo de ser, de pensar e se expressar, que eu chamo de biografia em primeira pessoa. É um livro de quase 800 páginas. Só com as aspas dos caras. Eu fiquei 4 anos lendo todas as entrevistas deles e pegando os trechos mais interessantes para falar, ó, ele aqui que está falando. Então tem falado do Mussum, falou, não, para mim é o meu trabalho, é o meu humor. Ele foi sempre pragmático, assim, de falar, não, estou dentro do circo, vou brincar com isso. Então, ele nunca se incomodou com esse tipo de coisa. Tanto é que ele devolvia, né? Ele chamava o Renato de cabeça chata. Tinha a troca entre eles, né? Era o Dedé, o próprio a sexualidade Zacarias. do Dedé, o lance do nordestino. Tanto é que muita piada que virou bullying em escola, a gente aprendia domingo com de os um zoar outro, né? Até o dia era bom, né? Já era domingo já, pra não esquecer pra segunda. Pra na segunda tá fresquinho pra você zoar a galera. Não Exatamente. Era isso. E o filme, você falou do filme, o filme você gostou? O filme, sim. O que foi lançado no ano passado, sim, né? Do Ayrton Graça, né? Ele tá bem demais, esse filme, é impressionante. Ele tá bem demais. Eu achei que o filme ficou faltando uma coisa que seria, assim, uma cereja no bolo e eu não sei como ninguém pensou nisso, não sei como não teve isso. Cara, ficou faltando uma participação especial do Dedé. Fazendo alguma coisa, sabe? Não ele como Dedé, mas fazendo um personagem qualquer. Que nem, por exemplo, pipoqueiro, o filme do Bingo. Stan Lee. O filme do Bingo que retrata a história do Bozo. E do Bozo maluco, que é o Arlindo. Não cita o Arlindo, não fala do Arlindo. E o Arlindo faz uma participação no filme, não como Arlindo. Como um cara que chega numa festa, cumprimenta lá, um negócio assim. Faltou um negócio desse, sabe? De chegar num lugar, o Mussum e o porteiro, o seu Dedé. Ia ser muito simbólico, né? Seria simbólico, exatamente. Aí, cara, quando você vê essa notícia aí, é a coroação do que eu disse, entendeu? Então, o calote... Que calote ele tá sendo acusado? E depois outra coisa, pô, o cara é um dito milionário, sabe? Se ele tá dando calote, ele tá passando por algum tipo de dificuldade, tá quebrando, o Didi tá quebrando? A informação que eu tenho é o seguinte, a Lilian Aragão vive falando que tá quebrada, né? E se você for ver, né, 800 mil, se fizesse um acordo, pagasse por mês, tal, ou até mesmo à vista, ele teria condição de fazer isso, né? O que acontece foi que eles... Vou por dois lados, caminhos, tá? tá. 2 caminhos. A questão da grana. Eles estão preocupados com essa questão financeira. Tanto é que ela recorre a um cara... Eu só vou dar o primeiro nome, mas é verdade. Chamado Carlos, para fazer uma auditoria, para ver o que está acontecendo ali, porque o dinheiro está acabando, sumindo. A fonte está sumindo. Está sumindo, está acabando. Esse é o primeiro ponto.
O segundo é que eles tentaram, nesse período que ela estava com esse apartamento e tal, colocar na cabeça da Juliana que ela não tinha capacidade de administrar as próprias coisas. Né? Então, essa confusão toda se origina daí. De fazer com que ela acreditasse que ela não tinha capacidade de administrar a própria vida, a própria herança, né? E aí fizeram ela vender esse apartamento, falando que estavam com dificuldade e tudo, e que iam pagar ela. Foi a história que eu disse aqui. E aí deram aquele sinal e não pagaram mais. Ela tentou várias vezes pedir esse valor de volta. Esse apartamento é um apartamento que a mãe dela, Marta Rangel, deixou para ela como herança. É um apartamento que era ali na Barra da Tijuca e nunca mais ela viu a cor desse dinheiro, né? O Carlos Alberto chamou ele para fazer uma participação na Praça é Nossa. Que aí que eu acho que são duas coisas. Ele não vai porque é ingrato com o cara, que o Carlos Alberto ajudou muito. Você conversou com o Carlos? Quis, cara. Ele ia dar entrevista, o filho dele teve um infarto. Foi bem na época do infarto do Marcelo. Né? E aí, depois que ele se recuperou, não quis mais falar comigo. Não entendi, faz muita falta, mas ok. Mas assim... Mas ele falou bastante coisa no Rafinha, né? Fala. Tem nas entrelinhas ele disse muita coisa. Ele bate e assopra. Que corrobora com algumas coisas que você já falou, né? Ele bate e assopra. Por isso que eu queria entrevistar o Carlos Alberto, porque até hoje não está explicado direito qual que é a relação dele com o Renato. Porque ele sai da Globo meio que já brigado com o Renato. Ele recebeu uma puta proposta do Silvio Santos para fazer a Praça é Nossa. Antes foi pra Band. Ele teve a ponte na Band. Exato. Mas assim, recebeu uma proposta irrecusável, mas tinha uma relação já difícil com o Renato. E até hoje ninguém falou, o que aconteceu entre você e o Renato naquele período? Pode ser que hoje ele fale. Tomara que vocês tragam. Se vocês convidarem, ele vem. Ele é um cara super acessível. E de ótimas entrevistas. E o Carlos Alberto, quando convidou o Renato não aceitou. Acho que por duas coisas. Por conta dessa ingratidão de falar, eu não vou lá pra... E uma outra que eu acho que assim, tem um certo receio de falar, o que eu faço aqui que se eu não sei fazer outra coisa a não ser o Didi. Entendeu? Então, o cara fala, então vem fazer o Didi aqui. Mas... Ia quebrar a internet, ia quebrar a TV. Ia ser incrível. Porque o dia reencontra. Assim, o Dedé voltando agora já foi animal. A primeira vez que o Dedé participou já foi animal. O dia que o Carlos Alberto foi lá no Globo, programa no programa da Adnet, foi animal. Tipo, porra, imagina, cara, ia ser... Imagina se ele e o Dedé juntos na praça, que animal que ia ser, sabe? Tipo, ia ser emocionante, ia ser histórico. Perdidas, né, cara? Realmente. Ia ser histórico, realmente. Aí que eu falo dessa questão da assessoria. Por que a assessoria não fala, vai ser legal, vai te ajudar, vai trazer um monte de coisa boa, não vai trazer nada de ruim. Nada. Não vai ter uma coisa negativa. Por que você... Em recusando... Vira, o cara... Antipático, virou as costas pro cara que ajudou ele lá atrás. Entende? Fala, por que ele não fica lá 5 minutos? É um sonho do Carlos Alberto. Que também já tá com a idade... Tá todo mundo com a idade avançada. Ficou mal e tal. É um afago, um carinho. Fala, vou lá. O SBT ia pagar um jatinho por esse cara, ia trazer no aeroporto com uma limusine, com certeza, tapete vermelho, ia aqui receber essas coxinhas, você entendeu? Igual que vocês estão fazendo aqui comigo. Eu acredito que seria até mais do que coxinha. Mas assim, falta essa orientação. Fala, vai que vai fazer bem pra você. Vai aumentar, inclusive, seus seguidores, você vai criar uma outra imagem com o público. Em não indo, é o que eu falo, faz essa experiência. Um dia que tiver uma notícia do Renato Aragão, leia os comentários. 90% os caras xingando ele. O cara é antipático. Tá. E ele não faz nada de chegar e falar, gente, eu não sou isso, cara, eu vou mudar. Essa dancinha não ajuda nada no TikTok. Não aproxima o público. Ao contrário, ele tá indo para um caminho que eu acho que se morrer, amanhã, a imagem que vai ficar, é aquele coisa patética do TikTok.
Você imagina, cara, Aquilo a última no- imagem do Didi ser uma dancinha no TikTok. Aquilo não é uma Velho vestido de criança. uma coisa que acarinha o público, não é uma coisa que traz uma simpatia. Não. Ao contrário, todo mundo vê que é uma coisa meio forçada, e falo isso. Ele tá em cativeiro mesmo? Porque a gente fica pensando A nisso. gente fica achando que a Que mulher dele realmente ele você tá quer comer preso. hoje, você vai fazer dancinha. Eu Você acho que quer? é uma troca, né? Acho que são trocas. Deve ser por alimento Deve ser, mesmo. não é? Você vê que ele já não está conseguindo completar o raciocínio, né? Então Ele tá bem fraquinho, ele tá muito a velho. fala dele é muito fragmentada. Ele tem até, às vezes você vê que tem gente que está segurando ele, está amparando ele para ele poder andar. Tá frágil, né? Ele tem um ano a mais que o Dedé e dá a impressão que Que o tem Dedé 10 anos a 5, mais. 10, né? É. é impressionante. Cara, e esse processo deu uma acelerada depois do Criança Esperança, que não chamaram ele na minha cabeça. Porque assim, até lá, ainda aparecia dando umas dançadinhas, né? Que a gente brincava que ele tava em cárcere privado, né? Pra poder ficar fazendo aquelas danças lá. E porque falaram que ele pintou o cabelo, que ele, tipo, tava... Né, arrumado, esperando ser chamado. Até o último dia ele achou que iam chamar ele e não chamaram ele por Criança Esperança, né? Faz 2 anos isso já. Faz 4, na verdade. Ele saiu em 2020 da Globo e aí... Ah, mas acho que não teve 1 ou 2 anos. acho que por conta da pandemia, né? E aí acho que no que poderiam chamá-lo, não... Não chamaram. Mas assim, entender também o processo. Às vezes a gente julga assim, fala, "Mas como que mandou, né?" Você vê que é muita coincidência, assim. A gente pode olhar por diversos ângulos, né? Quando ele não renova, né, o contrato com a Globo, que acho que foi em 2020 que a relação de trabalho deles acaba, também é um início assim, de uma franca decadência física dele, né? Uhum. Ele já não estava muito bem de saúde. A gente fica às vezes refletindo, mas será que não foi justamente que não renovou porque ele já não tinha condições de fazer? Uhum. Mas ao mesmo tempo aquilo é a vida do cara. E aí ele não fazendo, acho que acelera É isso? tipo, sei lá, a estima, depressão, enfim, deve ser uma série de coisas, né, que o cara fala, puta, eu já não me sinto mais útil, né? Você vê o Jô Soares, quando não renovou com a Globo, foi muito rápido ele o deu uma- processo e o cara morreu, né? Então aquilo é a vida do cara, né? O cara viveu aquilo a vida toda. A televisão está no ar, está nativa assim, realmente é um gás diário. Porque eu lembro, você falou do Jô Soares, e eu lembro realmente que o Jô Soares saiu da TV, ficou um tempo sem aparecer. tempinho. E quando ele voltou a aparecer, que ele deu uma entrevista, não sei. Ele lançou a autobiografia dele, mas foi rápido, assim. Mas aí você já via que era um Jô velhinho. Já. Sabe, não era o Jô que a gente via. Ele já tá com Ele deu a uma voz entrevista, ele deu uma entrevista no fraca. Porchat. Ele teve no Bial também, No Bial parece. também, mas acho que foi no Porchat, acho que foi a última é. que ele deu. Sabe, mas você vê que já é um Jô velhinho, que a vozinha tá fraca, tudo. E eu acho que tem ligação direta disso de... Pô, a TV, estar no ar, estar nativa é um gás. É um gás. Não, é um gás. Ao que mesmo tempo, pode ter uma avaliação interna falando, ele já não está bem. Né? Porque uma TV abrir mão do Jô Soares é um absurdo, né? Se Sim, você for ver, exato. analisar friamente. Mas às vezes teve que fazer isso porque o cara já não estava conseguindo dar conta, né? Você vê também o próprio Milton Neves, né? Do dele é um caso diferente, é depressão, mas ele já estava também num processo assim e teve que se afastar, né? Mas você vê um cara que é contemporâneo de todos esses, tá nativo ainda, e forte é o Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos É impressionante. é contemporâneo desses todos. Ele é impressionante. E você não diz que ele é a mesma idade dessa Por galera. mais que assim, né, a Não gente sinta, né, e veja o envelhecimento dele, Uhum. mas parece que é muito mais devagar, né? Porque assim, de um ano pro outro ele fica... Dá pra ver que ele tá um pouquinho mais perrengue, Mas tá as podendo rir entrevistas dele, menos. ele consegue completar o Sempre raciocínio. muito Exatamente. lúcido. É. E falam que ele em gravação ainda é um monstro, que Não, a cidade ele ele não esquece Sim. texto. Mas assim, se ele capitular um pouquinho, não tem como, a TV não tem dó. Não, se ele ficar 6 meses sem gravar, acho que já... Ele ficou, né? Eu lembro Na que pandemia, na pandemia ele ficou muito mal, chorava toda hora. ficou e depressivo, tudo. É.
Mas assim, eu acho que o que salva ele é essa lucidez. Porque se ele começar esse processo aí de não conseguir mais. E esse sei lá, movimento fazer também, né? Acho que escada, tudo. ver gente, tá ali, ter que decorar texto, acho que isso vai mantendo o cara. O Dedé cara é um cara animado, que, né? por exemplo, não para de trabalhar. Você olha o Instagram dele, ele tá Exatamente. num circo em Manaus, É. tá em São José dos Campos, tá. Aham. Ele não para, cara. O Dedé é uma máquina de trabalho. É incrível a vitalidade desse cara. Essa herdeira quem trouxe pra Foi. mídia foi você, Exato. não é? Ninguém sabia da história dessa herdeira, dessa menina. Ninguém sabia da relação familiar que havia entre elas, do tipo, pra uma tem tudo, pra outra não tem nada, sabe? E você trouxe essa moça pra... Ela falou com você falou com ela, sem chegar a ter contato? Não, mas só Ah. Essa história foi o seguinte, né? Começou com... Acho que foi aqui, mas do Bexiga, que eu falei da Juliana. Foi. Né? Foi aqui no Salada Que eu Cast falei, que... ó, o Renato tem uma filha que é adotiva, que é a Juliana Rangel. E, cara, uma surpresa, assim, um choque, porque é isso que você falou. Ela vivia, né, até então no mesmo teto que o Renato. Uhum. Né? Então são duas filhas que viviam naquele teto, a Lívia e a Juliana. A Lívia tem tudo e a Juliana não tem nada. Né? E tudo que digo, assim, desde uma bolacha, não sei o que, tem um cantinho dela lá no armário, regalias, enfim, É a vida uma de série de princesa, coisas, né? totalmente de princesa. E a Juliana tem que fazer vaquinha para comprar remédio de asma, arrumar um ar-condicionado e trabalhar de Uber. Né? Uhum. E aqui a gente não está querendo desmoralizar o trabalho. De forma Mas alguma. assim, ninguém sonha ser Uber. Sim. Ninguém ser. Ainda mais sendo... O Uber é assim, é o caso de desespero, quando as coisas estão sem saídas e a uma pessoa vai opção. lá e faz assim, cara, eu preciso fazer isso, senão eu É vou uma morrer opção, de fome. é. Né? Não tem ninguém que tipo, tá no ensino médio, fundamental, fala assim, eu quero ser Uber. Uhum. Ninguém. Né? As pessoas querem ser outras coisas. O Uber é uma outra... É uma emergência, é uma necessidade, porque, enfim, eu já peguei Uber com um cara que era formado, Sim, com uma monte, série de coisas. engenheiro, E você vai né? conversando com as pessoas e fala, puta, tô desempregado, eu preciso fazer isso. É. Né? E Então, ainda mais, o Spaca, normalmente a pessoa já não... se tornar Uber é uma alternativa, tá? E sendo filha de quem é. não, e outra, Menos ainda. e a gente sabe, cara, assim, o risco que tem ali, né? Porque Uhum. você não sabe quem entra no seu carro, para onde vai ser a corrida, para uma série de coisas. E é uma profissão de risco. Uhum. Porque a gente já viu várias notícias de cara sendo assaltado, sequestrado e até morto Sim. por isso. Então você não pode tratar como um hobby aquilo. E quando eu trouxe essa notícia, a família começou a se posicionar, né? Primeiro que foram duas coisas que assim absurdas. A nota eu digo nota porque foi uma nota, não foi uma matéria aquilo, na Folha de São Paulo, né, que é uma fala do Renato, mas o Renato não escreveu aquilo e não falou aquilo. Uhum. Né? Eu tenho um livro chamado Os Trapalhões, modo de ser, de pensar e se expressar. Você conhece cada vírgula Cara, eu dita sei o pelo vocabulário Renato, não do é? cara, eu sei como que ele fala. Aquilo não foi ele que escreveu e não foi aquilo que ele disse. Né? Aquilo foi uma assessoria. Né? Inclusive, esses dias uma das que ajudam eles a questão de gestão de imagem, comunicação, me escreveu me chamando de hater. Ah, Né? sim. Daí eu rebati ela, inclusive. Um abraço para você, viu, Elis? E aí, só que a Folha errou porque é o seguinte, não ouviu o outro lado, Uhum. eu Uhum. ou a própria Juliana, né? Então acreditou no que o Renato falou e aquilo ficou com uma coisa, tanto é que eles replicaram aquilo, tal. Você ficou sabendo como que ela estava A Juliana? nessa situação? Porque o que acontece? Eu pesquiso Trapalhões há vários anos. Então, por conta disso, eu tenho muitas fontes, cara. E assim, hoje está mais fácil ainda por conta, assim, tanto dessa referência que virei nesse assunto, que tem muita gente que chega e fala assim, puta, eu assisti um podcast e falou de você. Uhum. Os caras me dão até minutagem, cara. Fala, vê lá, né?
Então eu tenho muita fonte, cara, que eles nem imaginam quem é. E não é a Juliana, porque acho que nunca ninguém conseguiu falar com essa menina, né? Mas eu tive o cuidado de checar, né? Ver lá no cadastro da empresa, ela estava lá cadastrada, então ela trabalhava ali, né? Porque assim, seria muito fácil, cara, dar uma informação errada, Sim. tomar um processo Exatamente. e ficar com a pecha de mentiroso. Porque a gente está falando de uma coisa assim, cara, de uma força brutal, financeira e de mídia. Você viu? Os caras têm acesso à Folha de São Paulo. Uhum. Conseguiram um espaço lá e a Folha pegou aquela falácia e publicou, né? Sem ouvir o outro lado. Então, assim, para me destruir seria muito fácil. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, cara, com as informações. Então, eu chequei tudo e vi que realmente ela era Uber, né? E as vaquinhas estão na internet. E chequei com outras fontes e vi que ela estava realmente em dificuldade e vi que ela tinha um problema dentro da própria casa, enfim, uma série de aquelas coisas que eu trouxe todas, né? Depois disso, elas foram lá no Inteligência. Cara, que foi um dos episódios mais bizarros da história. Constrangedor. Que eles tiveram um puta trabalho de deletar os comentários, porque o pessoal... Constrangedor. Né? Primeiro que eles anunciam que o Renato ia estar. E que eram lendas urbanas aquilo, né? Inclusive, Diogo Vilela, queria que você fizesse a parte 2. Rogério Vilela. Vilela. Diogo Vilela é o ator, né? Eu acho que eu já chamei ele várias vezes de Diogo. O Diogo fica, por que esse cara tá me cobrando? Rogério Vilela, faz a parte 2 das lendas urbanas do Renato Aragão e comenta essa notícia. Né? Você também não me chamou para contraparte, as pessoas pediram, inclusive, que eu tivesse ali na mesa. Hoje em dia né, tá cara? muito na moda o lance do debate. Bota as duas fontes, cara, um do lado, aqui, um frente ao outro, não é? Ideia. Seria interessante. Foi uma coisa bizarra aquilo, e você vê que ele estava desconfortável, e a galera, cara, descendo o pau no episódio, porque não dá para enganar, sabe, cara? Não dá. José Lavigne foi o diretor que o Renato botou no rabo dele, né? Pra tirar das costas dele, Então, isso era uma coisa que foi descoberta no documentário. Ninguém sabia. Fazendo essa pesquisa que eu falei da biografia, saía a notícia lá. Porque as pessoas estavam estranhando por que o Mussum e o Dedé estavam de escanteio nessa temporada. E aí tava lá, decisão da direção. Foi logo após a morte do Zacarias, o retorno deles. Foi pouco depois, foi um pouco depois. Que naquela época, que tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo, que é só o Renato que aparece, ele contracena com a Letícia Spiller e tal, e o Dedé e o Mussum estão nesse quadro. E as pessoas questionavam, falavam, mas por que eles não participam? E aí tá falando, mas decisão do diretor e tal, dos redatores. E aí a gente descobriu que foi uma coisa assim, ele pediu a cabeça dos dois, que eu acho isso muito grave, assim. Grave no sentido da lealdade, da amizade, da gratidão, né? Porque você tá com esses caras, e ele sempre fala isso, que não sabe fazer piada sozinho, e ele precisou, né? Eram 3 escadas, o Dedé fala que era a escada dos 3, mas assim, de fato, o Dedé era a escada dos 3, mas os 3 eram a escada do Renato. Sim. E, cara, esses caras ajudaram a ser o que ele é. E nesse final ele abandonar na batalha 2 caras e jogar a culpa no outro, além de covardia, é muita ingratidão. Nesse período que teve o programa que tinha o quadro só dele, uma parte do programa que era só o Renato, aí já dá para concluir que era meio que um experimento para vamos ver se dá certo um programa só para mim. Ou com outros caras, tal. O fato é que ele ia largar os outros 2. Esse era o intuito. E só não... É difícil especular. Porque depois eles pegam um ano sabático, que é 94. O Mussum morre, se não me engano, um pouco depois da Copa de 94. E aí não tinha mais como ter os Trapalhões. Então acaba. Na Globo, acaba os Trapalhões. Eles vão para Portugal, vai Dedé, vai Renato e vai Roberto Guilherme. Fazem um sucesso lá. E depois ele volta para fazer a Turma do Didi sem o Dedé. É muito difícil entender a cabeça do Renato. Mas talvez na morte do Mussum tenha mudado alguma coisa para ele levar o Dedé para Portugal.
Mas o fato é que ele ia abandonar. Tanto é que quando eu entrevistei o José Lavini, por isso que é importante essa... Se eu não fizesse o documentário, eu não ia conseguir o que eu consegui. Porque você frente a frente com a pessoa e conversando, a coisa sai. Você consegue saber em que momento que a pessoa, né, deu uma titubeada e você fala assim, pô, tá aqui. Tem coisa aqui. Ou dá uma deixa e você fala, mas e isso aqui? Tanto é que no meio da entrevista, ele põe a mão na cabeça, ele fala, eu nunca falei tanto na minha vida. Tô falando fudido, demais, ele falou. Quando teve a morte do Zacarias, o grupo já meio que... Deu uma balançada, né? O programa já balançou, o grupo deu uma quebrada, né? E aí, depois da morte do Mussum, é que realmente Se você for ver, claro, a maior referência do grupo é o Renato Aragão. É o expoente máximo, as melhores piadas, foi o cara quem que mais começou, aparecia. Ele foi o Trapalhão antes dos Trapalhões, não é? Na verdade, eram os Adoráveis Trapalhões, ele fazia parte dos Adoráveis Trapalhões. Mas os Adoráveis Trapalhões foi criado por causa da fama do Vanderlei Cardoso, que foi um grande astro da música popular brasileira, e ele fazia parte desse grupo. O grupo se dissolveu, tal, ele pegou a ideia. Quem que era? Era o Didi? Era o Renato Aragão, mas ele era como uma espécie de escada do Vanderlei. O Vanderlei era o astro dos Adoráveis Trapalhões. O Ted Boy Marino, que era lutador de luta argentino, livre, tal, né? Argentino. O Ivon Cury e o Renato. Aí a Globo contrata o Ted Boy, eles desfalcam o grupo, eles contratam a Vanusa, que era muito parecida com ele, inclusive fisicamente e tal. A Vanusa, pouca gente sabe, mas a Vanusa fez parte dos Trapalhões. Pro meu livro eu entrevistei ela. E aí o grupo vai se dissolvendo, o Vanderlei decide focar só na música e acaba os Adoráveis Trapalhões. E aí ele começa a juntar todo mundo. Começa ele e o Dedé, depois eles chamam o Mussum, e aí vem o Zacarias. E forma os Trapalhões. Em 83 eles tiveram uma separação, uma briga feia. Isso foi em agosto de 83. Foi aquela que eles separaram de uma vez. Via imprensa e tal. Em julho, um mês antes dessa separação, a Veja faz uma capa com o Renato Aragão. E a Veja era fortíssima naquela época. E coloca o grande palhaço do Brasil, uma coisa assim. E mostra todas as conquistas que o Renato teve ao longo da vida. A Granja Comari, que a seleção treina, era dele. Ele vende para a CBF. Ele comprou aquilo, uma fortuna e tal, graças ao esforço, ao trabalho dele. Essa matéria da Veja conta que o Renato, na realidade, era dos Trapalhões o único cara que estava bem. Porque tava todo mundo tava rico, bem, mas ele era milionário, não é? O que acontecia, assim, nessa reportagem mostrava assim, os bens patrimoniais dele e passava de relance falando assim, trabalha com ele, o Dedé, Mussum e Zacarias. Nessa época ele já tinha uma produtora, a Demusa, que é Dedé, Mussum e Zacarias. Os caras que trabalhavam com eles falaram assim, o Renato aqui tá bem. Pegaram a revista e falaram, ele tá bem melhor que vocês. Tem a lista de bens. Tem uma diferença abissal. Tem a lista de bens do Renato. Os bens do Renato são vocês. Vocês estão bem, mas o cara tá muito melhor. A alma dos três na lista aqui. E aí, o que acontece? Eles fazem a cabeça e decidem se separar. Fala, vamos ver se ele, sem a gente, ele consegue alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele fala, eu quero ver se sem eu esses três aguentam. Se separam. Qual que é a grande briga deles? Do filme. O Renato tava para lançar o Trapalhão na Arca de Noé, seria os Trapalhões na Arca de Noé. Ele muda. O roteirista chega e fala, eu fiz o roteiro com os 4. E agora o que eu faço? Ele falou, faz o seguinte. No lugar do Dedé, você põe um burro. No lugar do Mussum, você põe um macaco. E no lugar do Zacarias, você põe um viado. Não é? Que pessoa bacana. Ele fala, eu não consigo, não sei o que e tal. Aí o Dedé, Mussum e Zacarias começam a produzir Atrapalhando a SWAT, que eles não podiam usar o nome Trapalhões, porque pertence ao Renato. Cara, e é um dos melhores filmes. Cara, é um dos melhores. E se você for ver, é pouco falado porque não tem o Renato, mas assim, é um dos grandes clássicos dos três.
E é difícil assistir esse filme. É. Na época, o que esses caras conseguiram fazer com esse filme foi absurdo. Eles alugaram helicóptero, fizeram uma puta produção. Eles queriam gastar e fizeram isso pra falar assim, ó, vamos fazer um filme pra superar o Renato. Então eles gastaram muita grana. Só que eles não tinham a mente administrativa do Renato. Então eles quebraram. Que era o grande segredo do Renato ter muito mais grana que eles, não é? E aí eles entenderam, falaram, porra, realmente o cara ganha mais, mas assim, ele tem um puta trabalho que a gente não sabe Então, fazer. É. E o Renato queria lançar um filme pra falar, vou arrebentar eles na audiência e vou mostrar pra eles que eu não preciso deles três. Tanto é que na época especulou-se que o Sérgio Malandro ia ter uma nova formação, os Trapalhões, ia ser o Sérgio Malandro, se eu não me engano, a Zilda Cardoso, que fazia Catifunda na Escolinha do Professor Raimundo, e tem mais um nome que agora eu não lembro quem que seria, que seriam 3 novos integrantes e ia liquidar com os outros 3. Ainda tem o programa, a Globo cria A Festa é Nossa, que o Dedé, Mussum e o Zacarias participam, mas os 2 filmes são lançados, o público se divide, os 2 filmes são um fracasso de bilheteria. Até porque o público se dividiu. Por tudo isso. E outra, né? Você vai ver um filme e você fala, você vê o filme do Renato e fala, cadê os outros 3? Você fica esperando ver. E dos outros 3 você fala, cadê o Renato? É. Porque tem aquele negócio de estar na sua memória afetiva, aquela formação clássica. Causou um estranhamento e tal. A Globo não sabia o que fazer com isso, porque foi pega de surpresa com essa separação. Eu não sei se o que eu vou falar é besteira, mas eu tenho isso na minha memória, que nessa mesma época foi produzido o desenho animado, um filme deles que acho que era Os Trapalhões no Rabo do Cometa, que era o lance do Cometa Halley e tudo. Era também pelo distanciamento deles também, que foi feito. O Maurício de Souza fala isso, que criou por conta disso, assim, era uma forma de unir, de ter os 4. De unir os 4. Isso é verdade. O Maurício de Souza fala isso, inclusive. Que era uma forma de unir os outros 4. Porque era uma briga que... E aí tinha assim... Por isso que eu falo aqui nessa biografia do Renato, quando ele fala que é uma divergência, os caras eram pau um em cima do outro na imprensa. Ah, ele foi canalha, ele passou a rasteira, quero ver se eles vão... Sabe? E o Renato fala isso. Numa das entrevistas que eu consegui fazer com o produtor desse filme, ele fala, o Renato queria que eles... passassem fome, queria que se fudesse mesmo, porra, porque cara, numa briga o cara sangue nos olhos, falou, eu quero que eles se fodam. E foi isso. O que eu acho que eu colaborei. Antigamente, a Lilian Aragão atrasava algumas vezes propositalmente o pagamento do plano de saúde, meio que para lembrar ele, falou, você tá aqui na minha mão. Tá. E uma vez eu falei isso, ela já fez isso com o cara, eu acho uma puta sacanagem, porque isso aí é coisa de gente canalha, né? E nunca mais fez isso, né? Então, tipo, essa denúncia, ele podia ser um pouco grato, falar assim, na hora que você falou, ela ficou esperta e não tá fazendo esse tipo de palhaçada comigo, não. Mas hoje, o Dedé, ele não voltou a ter um pouco mais de independência, assim, porque você falou isso numa época também, que o Dedé tava bem embaixo. Hoje o Dedé, eu acho que deu uma revigorada. Né? E essa revigorada se deu muito por causa do Bananinha também. Bananinha... Sabe, cara, eu até quero falar do Bananinha. Porque o que o Bananinha faz pelo Dedé, cara, o carinho e o cuidado que o Banana tem pelo Dedé é um negócio assim... É um negócio de pai, cara. É um negócio... de pai. Parece um negócio do... assim, eu vejo o Bananinha como o segundo nome mais importante da história do Dedé, né? Você coloca ali os Trapalhões, Dedé, Mussum e Zacarias, e depois vem o Bananinha. O Bananinha, ele lembra um pouco o que o Marcelo Nova fez com o Raul Seixas. Sim. Né? Ele trata o Dedé com respeito, com uma dignidade, com uma galhardia, com uma reverência, cara, assim, que é comovente, é tocante. Eu gosto muito do trabalho do Bananinha. Acho que eles fazem uma dupla muito bacana, muito divertida. Inclusive nesses cortes aí no TikTok, no Instagram e tal. Que lembra, tem uma pegada muito dos Trapalhões ali, né? Daquelas piadas. Não é, tipo, aquela dancinha besta, o Renato com a Lilian
é uma conteúdo, coisa, realmente. É conteúdo, cara. Sabe, você vê aquilo, você vê graça naquilo, você fala, meu, a essência do Dedé tá ali, né? Então tem muita ainda daquelas piadas com malícia, com mulher, com duplo sentido e tal. E eu aqui, eu palmas pro Bananinha com o que ele faz com o Dedé. Eu acho muito legal, sim. E não você vê a relação do Banana com o Dedé, cara, é um negócio que você vê que é um lance quase... É genuíno, é respeitoso. Você vê que é um lance quase de pai e filho mesmo. Sim, exatamente. Mas você vê também no olhar do Bananinha, o olhar do fã, Sim. sabe? O Bananinha teve aqui O e jeito ele de falar, falou o jeito de falar dele. É uma ele fala do relação Dedé, antiga cara. que eles têm, né? É muito bonito. O Bananinha cara. falou, pô, as lembranças do Bananinha com o Dedé quando ele era criança. Sim. E ele fala que o Bananinha teve aqui com a gente, ele falou, pô, os Trapalhões iam no circo do meu pai e eu queria ir no camarim ver eles. Ele falou, e quem me dava atenção era o Dedé. Ele falou, de já vi criança isso, ali, era o Dedé que me dava atenção, que brincava comigo, porque o Didi ficava sempre naquele, tira esse moleque pra lá, olha, bota, tá certo, Piscite, vai pra lá. Ele falou, e o Belíssima Dedé... imitação, não é, Ótima eu imito imitação, muito bem, eu sou um bom parabéns. imitador. E era o Dedé que realmente Sim. pegava e ele traz essa lembrança de infância, cara, e você vê no olhar dele... que é isso que você falou, é genuíno, cara. Então, realmente, o que o Banana faz pelo Dedé, tá de parabéns mesmo. E ele, eu enxergo nisso, deu uma revigorada na carreira do Dedé mesmo. Estava prestes a lançar meu primeiro livro sobre sobre os Trapalhões, chamado Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Eu tinha entrevistado 131 pessoas. E não consegui entrevistar ele, porque eu ia no caminho oficial, que é a mulher dele, que é assessora de imprensa e que corta praticamente tudo. Certo. O Renato, então o que eu fiz nesse livro do Cinema dos Trapalhões? Eu tentei entrevistar o máximo de pessoas que trabalharam no cinema dos Trapalhões. E quando vocês assistem o filme dos Trapalhões, você vê que tem muito Aragão nos créditos, porque ele empregou muito parente. Sei lá, tem figurinista, parente dele. Eletricista. Então eu entrevistei essas pessoas para falar do cinema. E uma dessas pessoas era uma sobrinha dele que trabalhou com o Renato no cinema. Eu entrevistei ela. E aí, enfim, batemos um papo, tal, não sei o quê. Isso foi o quê? Em janeiro. E eu lancei o livro em março. Ela me mandou uma mensagem. Falou, e aí, como que tá aquele livro lá que você me entrevistou? Eu falei, puta, tá legal, tal. Eu vou fechar. Mas falta uma entrevista que eu ainda não consegui. Ela falou, quem foi? Eu falei, foi o Renato. E ela falou pra mim assim, cara, isso é uma loucura isso, né? Ela falou, tô indo hoje na casa dele, vai ter um churrasco na casa dele. E vou falar de você pra ele. Daí ela teve o churrasco, isso era no domingo. Daí ela falou, tio, tem um cara lá em São Paulo que tá fazendo um livro sobre os Trapalhões e ele não tá conseguindo te entrevistar. Ela chamou ele de canto, longe da mulher dele. Ele falou, você tá brincando? Fala pra esse cara vir aqui amanhã. Daí ela manda uma mensagem pra mim, ela falou, o tio Renato pediu pra você ligar pra ele amanhã. 10 horas. Ele não gosta de atraso, o cara é pontual. Cara, deu 10 horas, eu ligo. Quem atende? Ele. Foi nem secretária, nada. Ô, Renato, sou aqui de São Paulo. Imagina ele do outro lado e falar, arô! 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 Foi quase isso. Daí ele falou, pode vir aqui. Eu falei, puta, eu tô em São Paulo, né? Tem que falar com a editora pra comprar passagem aí e tal. Então faz o seguinte, vem quinta. Daí eu fui lá na quinta-feira, quinta, 3 horas. Fomos lá, quinta, 3 horas, veio na minha casa. Fui na casa dele. Caraca. Aí foi essa foto. Ficamos umas 2 horas. A mulher dele tava junto Não tava. no dia? Não tava. Você não fez nem dancinha, então, nem Puta, nada. perdeu Não tinha a ainda, oportunidade de ainda fazer não- uma dancinha. Porra, que Isso aí é. Renato Isso, Cara, que ele não tava algemado no pé ainda, né? Não, nessa não época. tava. Não isso é tava. 2016. Não, tava tinha longe. TikTok Não ainda. tinha. Ele nem imaginava que ele ia ter que fazer Mas, dancinha cara, pra Ia comer. passar por isso, Não coitado. é, pra mulher dele dar Isso, O isso convênio dele depende do TikTok. do TikTok. O importante é dizer o seguinte, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque assim que eu cheguei, é um condomínio, assim, ele não mora mais nesse condomínio, é um condomínio de várias mansões. William Bonner morava lá uma hora, a Xuxa morava na frente da casa dele, tipo, portaria, os caras tudo fortemente armados, sabe? Porque só mora, né?
cara com muita grana. E aí, quando eu chego lá, eu sou recebido pela funcionária dele. Falou, espera aqui que o Renato vai te receber. Então, sabe quando você tá naquele momento que você fala, puta, eu vou encontrar... Eu tô na casa do cara, eu vou encontrar meu ídolo. Sabe? Aquilo, caralho, não sei o que. Aí ele chega, cara, puta, que emoção, sabe? Aí a gente começa a conversar, ele elogia a minha entrevista. Daí eu falo, Renato, o que eu falei aqui pra você. É um tema tão vasto, os Trapalhões, que eu pretendo fazer outros trabalhos a respeito. Não, meu, quando você quiser, pode vir aqui na minha casa, vou te dar uma entrevista tal. Isso foi em 2016. Em 17 ou 18, ele lança a biografia dele. E me convida para dar 2 depoimentos no livro dele. E os meus 2 livros estão na fonte bibliográfica do livro dele. Então, até aquele momento... Vocês eram parça. Amigos para sempre. Sabe, era uma coisa bacana, porque assim, ele me recebeu super bem. Foi um papo legal de entrevista. Eu vi que... Papo de compadre, né? Não, mas eu fiz as perguntas que tinha que fazer, assim, sabe? Você conseguiu pontuar o que você queria. Mas eu senti que teve um momento que ele estava cansado. Eu falei, puta, eu não vou mais forçar. Mas assim, tudo que eu... como você fez aqui essa lista, eu fiz a minha e ele respondeu. E foi um momento que, porra, incrível, assim, da minha vida. Eu só tenho que falar bem dele. Apesar de ser muito fã do cara, assim, eu não vou omitir as coisas que me chegaram. Então, assim, o que eu tô te falando aqui são coisas que eu li ou que me contaram a respeito dele. O documentário é um trabalho jornalístico. Exato. E aí, o que acontece? O que eu queria que ele fizesse? Como ele é um humorista, eu queria que ele fosse mais Didi e menos Renato Aragão. Então, lançando o documentário, ele pode fazer uma brincadeira, um TikTok zoando, falar, Rafael é mentiroso, tal, tá valendo. Ou fazer um outro, como ele tá fazendo, para rebater o meu, mas não entrar na justiça, sabe? Tipo, pra que ficar aqui, eu aqui, ele ali, um juiz ou uma juíza ali, e ela decidir, ou ele decidir quem tá certo e quem tá errado. Tá. Você entendeu? Eu acho que pode ser numa esfera artística, uma esfera, tipo, ou a gente ir num podcast, debater e trocar uma ideia, mas sem processo. Spock, eu queria falar um pouco, porque no documentário você não fica só falando dos 4 principais. Você fala dos secundários também. E os Trapalhões foi um programa que se caracterizou também pelos personagens secundários que eram incríveis, né? Então tem o Tião Macalé, que tinha o problema tinha a questão do time de futebol, né? Que ele usava para... O Dínamo. Ele usava o Dínamo para conquistar garotos. O Tião Macalé. Ele treinava o time... Ele tinha um time, né, de futebol de areia na praia ali em Copacabana. E era o Dínamo. Enfim, histórias que... Inclusive o pessoal da Globo sabia que, tipo, das coisas que ele fazia, né? Outros tempos, né? Quem contou... Quem assim, falou disso, assim... Foi o José Alvarenga, não. Foi o José Lavini, que dirigiu... Tipo, foi um dos últimos diretores dos Trapalhões. E contou, falou, o Tião fazia isso. Era uma doideira. Mas quem surgiu nos Trapalhões também foi a Vera Verão, né? O Jorge Lafon. Não sei se surgiu lá, mas assim... mas ele começou a ter destaque, participou assim, ali do quartel. Também grande artista. E aí recebeu uma proposta melhor quem tirou a Vera Verão lá dos Trapalhões foi o Carlos Alberto, né? Mas ele chegou a fazer a Vera Verão nos Trapalhões? Não era a Vera Verão, né? Ele era o soldado. É que eu falo Vera Verão porque é o nome artístico. Porque né? acabou... Se a gente fala de Jorge Lafon, muita gente não sabe quem é. É aquele caso do personagem que acabou tomando o artista, né? Mas assim, sempre foi grande artista. Desde aquela época do quartel lá dos Trapalhões, chamava muita atenção pela graça, pela imagem, enfim, por uma série de coisas. O Carlos Alberto viu que estava sendo subaproveitado. E aí chamou pro SBT e foi aquele estouro com a Vera Verão. Não é?
Ele já entrou na praça fazendo a Vera Verão? Ele já, Acho que sim. ele já veio para fazer Acho que personagem? foi. Ele não veio para É. fazer figuração? Veio já e- como estrela. Já veio como estrela. Eu tenho uma memória que eu sempre ficava assistindo pra esperar outros programas que iam vir depois, ou filme, algo do gênero. E eu tenho a memória da Vera Verão ser, tipo, o último personagem, né? É, porque teve na época da Vera Verão no auge, era o grande personagem da praça, era a Vera Verão. As pessoas assistiam a praça Pra esperar. pra ver a Vera Verão. Lançou uma autobiografia, eu li essa autobiografia, pouco fala dos Trapalhões. Quando eu terminei de ler, eu falei, acho que ela teve alguma coisa ali, tipo, de mágoa, né? Porque foi muito importante os Trapalhões na vida dela. E, infelizmente, eu não pude entrevistar para saber o que aconteceu. Mas pelo livro, eu senti que, sei lá, tinha 1 ou 2 páginas só sobre os Trapalhões. E o resto, falando da Praça é Nossa, da carreira como modelo, enfim, as coisas que ela fazia. E não sei se teve algum litígio, assim, né? O que eu sei é que o Carlos Alberto enxergou um talento ali, quis contratar e levou para o SBT e foi um estouro, né? Outro personagem que também ganhou muita popularidade foi o Sargento Pincel. Sim. E eu já ouvi você falando que ele era um puxa-saco. É isso mesmo? Assim, ele também é uma figura histórica da televisão, né? No dia que a TV Tupi fechou, ele estava lá, tipo, ficou um monte de artista no palco lá, cantaram o hino nacional, o hino da televisão, enfim. E ele aparece lá com o microfone e tal, todo chateado com o fechamento da TV Tupi. Aí ele faz os trabalhos dele e uma hora encontra os Trapalhões e vira o que virou, né? Tem aquela disputa para saber quem que era o grande vilão dos Trapalhões. Você vê que engraçado que na época áurea dos Trapalhões no cinema, ele nunca foi chamado para filme nenhum. Ele né? não tá Não tem nenhum filme. Caramba, Né? Você Tá um vê. desperdício, né, velho? Mas aí Que era você um vê... personagem excelente. Não, é excelente. Excelente. Mas, ao mesmo tempo, tinha o Carlos Kurt, por exemplo, Que era o alemãozão do olho estalado né, lá. que fez vilão, fez até mocinho, né? No Cinderela Trapalhões, ele faz lá aquela família que é escorraçada de um terreno, que depois eles acham petróleo e tal. O Carlos Kurt é um... Então, para mim, assim, eu que sou mais ligado no cinema dos Trapalhões do que propriamente no programa da televisão, o grande vilão, para mim, sempre foi o Carlos Kurt, né, por conta disso tudo. Mas é isso, né? Como que você vai desperdiçar o Roberto Guilherme, né, o Sargento Pincel, num filme dos caras, assim, né? porque- O Tião é que Macalé também nunca fez. Também não tá em nenhum filme, É né, louco, cara? né? É maluco Não, isso. Você é louco. O Sargento Pincel, cara, assim, dava pra perceber que ele devia ter, tipo, uma microfala e que ele rendia, tá ligado? Ele rendia, ele fazia o bloco. render. Ele rendia, ele fazia a cara, ele brincava. E eu assim, cara, tinha hora que ele deixava até algum dos 4 meio sem graça, tinha hora. Sim. Você via que ele trocava com os caras, assim, sabe? Porra, era Aquele excelente. quadro que ele chama o Mussum de Leão Marinho, cara. Todo mundo começa a rir, assim. Ele desmontava os caras. Aí dá pra, assim, o que eu sinto é que tinha coisa que não era combinada, assim. Do quartel, pra mim, ele é a grande estrela, sabe? Ele fazia o negócio A andar. grande estrela ali é ele, do quartel, dos Trapalhões ali. Eu acho ele... Mas é louco, assim, né? Esses caras não foram aproveitados devidamente no cinema, né? Eles chamavam... Wilson Grey, eles chamavam bastante. Maurício do Vale, enfim. Mas é isso, eu acho que tinha que ter... Ia ser bacana ter esses caras, né? Lília Aragão, mulher de Renato Aragão, teve uma forte briga com o Mussum no bastidor de Os Trapalhões. E teve reação, diz o biógrafo do grupo. Conhece o biógrafo do grupo? Mas eu não tinha visto essa notícia, é a primeira vez, juro, que eu tô vendo essa repercussão. Tem. Isso Sim, daí repercutiu também. Eles brigaram. Assim, ninguém gosta da Lilian, cara. Ninguém gosta dela. Ninguém. Se você olhar assim, ela é tretada com a irmã dela. Dentro da própria família ela tem problema, então? Que trabalhou na RA e saiu brigada. Eu já contei essa história também em várias... Laís Taranto, a irmã dela.
Tretaram. Essa história aí, cara, daria um documentário. A parte. Só isso, só isso. esse episódio. A briga, por que ela saiu da RA Produções. Isso daria um documentário. Sempre foi assim, antipática, tratou mal, e o sucesso, né, a grana, subiu a cabeça dela. Então ela se acha assim, incrível, sabe? Uma pessoa... O que ela é, cara? O que essa mulher fez? O que essa mulher produziu? Ela só assim, trouxe... A chegada dela é o início do declínio do Renato Aragão. Do grupo. Né? Assim, Não, o grupo já então, estava em declínio. Mas assim, se você olhar, cara, assim, o Renato tinha histórias, de que foi arrogante, foi uma série de coisas. Mas com a chegada da Lilian, cara, isso se acentua e ganha uma proporção que é incrível. Assim, é uma coisa... Tem vários processos em segredo de justiça que, assim, se você olhar, e eu sei, cara, que, assim, é absurdo. Se um dia alguém tiver acesso a isso, cara, vai, assim, se assustar com o nível de maldade, de crueldade dessa mulher, né? E também do Renato Aragão, porque não dá para isentar o cara. Certo. Jogar tudo... Ele é um velhinho, tadinho agora, mas há pouco tempo atrás... Porque tem uma frase que me falaram e eu acho que é verdade. Ele falou assim, o Renato jamais faria maldade para alguém, mas ele adora que alguém faça por ele. Tá. E ela faz isso por ele. Então, assim, são vários os processos, vários. Segredo de justiça. Daí você falou assim, por que eles... Como que a fonte secou? Por muitos acordos que eles fizeram, cara. De cagada, de erros, de coisas sacanas que eles fizeram com muita gente que estava do lado deles, e eles puxaram o tapete, sacanearam e fizeram uma série de coisas, aí tiveram que fazer acordo e pagar uma grana violenta. Então, assim, isso também é uma coisa que é fácil. Fácil assim, não dá para... É segredo de justiça, não é fácil acessar. Mas eu sei de muita coisa, cara, que eu nunca contei e não vou contar porque eu teria que ter esses documentos. Certo. Não tenho, viu, Lina? Fica tranquila. Mas eu sei, cara. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sabe? São muitas coisas que, se você, assim, souber o comecinho, cara, você fala assim, puta, eu desisto de... Pois, Paca, você acha coisa. que depois que o Renato morrer, essas coisas começam a aparecer? Porque as pessoas Eu acho que vai ter, assim, voltando só para terminar esse caso do Mussum, tanto... O Dedé sempre foi um cara muito gente boa, tal, nunca foi muito assim, mas ela foi, tipo, fazer lá atrás, né, com o Mussum, que faz, por exemplo, com o Dedé. O Mussum colocou ela no lugar dela, né, e, cara, falou um monte para ela, eu não vou repetir, acho que eu já falei isso em algum lugar, mas... Falou um monte pra ela, falou, eu sei de onde você veio, eu sei quem você é oportunista, uma série de coisas. Falou um monte pra ela. Oportunistas. Né? E aí ela... eles romperam, né? Eles romperam. E logo, pouco tempo assim, depois, Mussum, infelizmente, falece, né? Mas ele não gostava nem um pouco dela, né? E uma coisa assim que me incomoda, cara, que eu vejo, né? Que a família, tanto do Mussum, do Zacarias, do próprio Renato e do Dedé, deviam dar mais... como que eu posso falar, cara? Mais valor pro meu trabalho, cara. Tá. Porque, assim, são coisas que eu falo, eu não sei como eles ficam do lado dessa mulher. Porque você De fala todas muitas as coisas que eu falo, em defesa cara, deles. Assim, cara, sacanagem que fez, não sério. E ficam ainda, cara, do lado dela. Assim, eu disse, eu não vou falar mais dela, e acho que, assim, missão cumprida, eu já mostrei para as pessoas quem que ela é. As pessoas hoje têm uma ideia, né, do que é a Lilian Aragão. Não vou ficar falando mais dela, não vou gastar mais energia com ela. Ela tinha, eu já falei isso aí, dentro da própria casa, lá com os funcionários, com as pessoas que conhecem, habitam
Ao redor ao ali. redor dela, enfim. O apelido dela era Demônia, cara. É Demônia, né? Não é, continua sendo. Demônia. Ela fez um monte de sacanagem com um monte de gente que fazia trabalho para prejudicar as pessoas. Eu contei isso aqui também lá no... Trabalho, no que tipo de trabalho? Fazia trabalho... Trabalho espiritual, né? É mesmo? Isso também? É. Ah, que coisa. O termo não sei se isso é politicamente correto ou não. De verdade, não sei. Se for, desculpa. Que é magia negra, né? Coisas nesse Gente, nível, caramba, assim, cara. chega nesse Com a nível. mãe Michele. Mãe Michele de Oxóssi. Ô, louco. Isso me surpreendeu. Não sabia disso. Ah, sei Mas que... essa mãe Michele vive do lado Ah. dela também. E é uma grana, viu? Também, por conta dessas Por coisas, coisa ela disso que vai... a fonte vai secando, por causa de pagar essa... Porque não são coisas baratas. Não Esse tipo são. de trabalho não é barato. Não é? Inclusive, a Juliana, cara, uma vez comentou com uma pessoa que ela fez isso com ela e com a namorada dela. Caramba. E a namorada dela quebrou o pé, cara. Nossa. Não sei se foi coincidência ou não, não sei pra quem acredita nessas coisas, mas aconteceu. Desses casos, assim. Dona Lígia, é só ele que tá falando, tá, Dona Lígia? Eu tô aqui só ouvindo Não, e me Lígia, não, surpreendendo. Lilian. Lilian, Dona Lilian, porque ela assiste. Eu sei que assiste. Todo onde você vai, ela Eu sei. assiste. Então, Dona Ela me Lilian... acompanha, tem conta fake que me segue, eu sei disso tudo. Dona Lilian, por favor, a senhora, se for ver meu perfil, vai ver que não precisa de macumba pra me... Olha, que as coisas já não tá fácil, Dona Lilian. Então, é ele que tá falando, eu tô só ouvindo e reagindo, tá? Tinha a questão salarial, o Renato realmente recebia mais que os outros 3, mas era o cara que sentava na mesa para negociar com o Boni, renovação de contrato, uma série de coisas e tal. Ele tinha um trabalho muito maior que os outros 3. Então era justo que ele ganhasse mais que os 3. A questão toda, a briga, foi por conta mais da porcentagem na área de cinema. Ele tinha um lucro, que a gente descobriu no filme, realmente absurdo, uma coisa assim, diria até vergonhosa, humilhante até. E os outros 3 queriam reverter isso. Falaram, não dá pra viver com isso. E aí E tinha uma questão também artística. O Dedé queria dirigir filme, queria ter e eles queriam ter uma participação maior em aparição. Se você olhar os cartazes, a maioria é o Renato, o Renato sempre está em grande destaque, os outros 3 estão assim e tal. Então tinha uma Era questão o Renato que pegava da a vaidade, do filme. da vaidade, das melhores piadas, uma série de coisas. E aí eles conseguem dobrar a participação deles, tipo, que era ínfima. Mas o dobro de pouco continua sendo pouco, mas é o dobro. Mas o que eles fizeram? Falaram, putz, melhor que nada. Aceitaram. E depois você vê que o Dedé passa a dirigir alguns filmes e eles começam a ter um destaque maior no programa, enfim, uma série de coisas. Melhorou. A relação verdadeiramente melhora nesse período entre eles? Não melhora. Não. É a relação comercial, só que profissional. Eles foram obrigados a voltar por conta disso. Todo mundo Porque, quer perder dinheiro se tivesse separado. É ruim com o cara, pior é sem o cara. Então eles aceitaram. Quem faz essa mediação é o Beto Carreiro. O Beto Carreiro marca um jantar com eles, sem nenhum saber. Os 4, o Beto Carreiro e o Faísca, todo mundo ali na mesa. Eles se encontram e começam a conversar. Fala, puta, vamos parar de briga, não sei o quê. Com o chicote na mão aqui, ó. Vamos lá, vamos conversar. Vamos ficar de bem ou não vamos? E aí eles ficam de bem ali e tal. Mas tem essa ruptura, assim. O que era antes para o que foi depois nunca foi mais o mesmo, assim. O próprio Ferrugem fala isso, que era uma relação mais fria, mais distante. Os grandes amigos ali eram o Dedé e o Mussum. O Zacarias se dava bem com os outros 3, mas ele era um cara mais na dele. O estilo de vida dele era ficar na casa dele, cuidar das plantas, ler. Ele não era um cara tipo, vai ter uma festa ali. O Zacarias era mais artistão mesmo, né? Era um cara meio que ermitão, sabe? Ele queria ficar na casa dele, ele não queria muito festa, essas coisas tipo que o Renato e o próprio Dedé gostavam da alta sociedade, sabe? De coquetel, de essas festas
de celebridade, sabe? Ah, vem conhecer meu apartamento, não sei aonde e tal. Essas coisas Essa coisa global. que hoje chamam de networking, né? O Renato fazia isso muito bem. O próprio Dedé também gostava de sair e tal. O Mussum já era uma questão mais de fazer churrasco com a família. E o Mussum e o Dedé eram vizinhos, então eles eram grandes amigos. Um frequentava a casa do outro e tal. Então eram quase 4 cabeças diferentes, mas a grande amizade ali era Dedé e Mussum. Os outros 4 tinham ali uma relação de trabalho e tal, mas amigos assim não foram depois desse período. Tanto é que o Zacarias já estava pensando, antes de morrer, em parar ou dar uma freada no ritmo de trabalho. O declínio, eu entrevistei o Boni para esse meu livro que eu te falei. O Boni acho que é em 89, quando eles começam a ter aquele programa com plateia e tal. Ah, tá. Que aí fica ruim mesmo. Fica meio aí esquisito. fica. Aí é a fase do Didi com extintor. Sabe? Que todo programa ele entrava com extintor atrás de alguém. Como é que Fazia mais graça pra plateia do que pra quem tava assistindo. Exatamente. Atrapalhadas e confusões no final da turma do Didi. Os caras gravavam pra ter o bloco final, que era os erros de gravação. Então você via que ali os caras estavam fazendo, errando de propósito, sabe? Pra forçar a piada. Já tava tendo um declínio. Os filmes já não estavam tão legais assim. Tinha uns filmes bem fracos. Nesse período começa uma produção bem ruim dos filmes, falta de criatividade. O que é normal ter esse declínio criativo e tudo mais. Se você vê tanto tempo trabalhando, é normal que você tenha uma curva. Demorou até, né? Sim, demorou. Muito tempo no auge. Demorou. E aí, em março de 90, quando eles estavam para fazer a nova temporada dos Trapalhões, o Zacarias morre e fica todo mundo perdido. E eles tentam se reinventar, fazendo outros quadros, outras possibilidades, que é aquele Trapa Tudo, o Hotel, a agência, a Vila Tem, que é uma coisa. E o elenco que eles escolhem é um elenco ruim. Começa. Conrado, Andréa Sorvetão. E começa a colocar muito de escanteio. Dedé, Mussum, Tião Macalé, Carlos Kurt. São figuras emblemáticas. Vão começar a encostar. Né? E vem aquela Tina, né? Aquela menina. A menininha lá que era. Que é uma outra pegada. Então, por isso que eu falo, com a morte do Zacarias acabou os Trapalhões. Depois daqui é uma outra coisa que eu entendo, assim, que eles vão tentar ver até onde que vai, vão tentar espremer esse negócio aqui para ver onde dá. Acho que a Globo não tinha uma ideia ainda do que poderia colocar no lugar dos Trapalhões. Acho que também tinha uma dívida de gratidão com eles por tudo que eles fizeram ao longo dos anos. Mas não ia durar muito, não. Tanto é que depois que o Mussum morre, de fato... Eles ficam um tempo sem gravar, né? E depois tem reprise e tal. As reprises são muito boas, né? Tanto é que você vê... Eles sempre colocam reprise e dava uma audiência absurda. No final dos anos 90... domingo por muito tempo. Eu conheci, né? Como eu sou de 86... Você deve ter assistido as reprises no horário do almoço, não foi? Horário do almoço domingo. Eu não perdia. Todo domingo eu assistia. E eu sou doente em Trapalhões até hoje por conta disso, que eu assistia todo domingo. E as reprises não eram repetidas entre elas, né? Então, tinha muito material novo, então, cara, todo domingo era um negócio diferente. E era muito legal. Animal, cara. Era sempre foi Se você for ver, eles eram tão audaciosos. Naquela época tinha o padrão Globo de qualidade, né? Que o Boni implementou. E eles brincavam com isso, né? Tinha lá o martelo, ele falou, isso aqui é de isopor, ele batia. Esse telefone aqui, ele fala, telefone sem fio. Então ele mostrava, escancarava que aquilo era um cenário. Era muito bom. Eu gostava quando ele pegava os livros cenográficos, que era capa com capa grudada, era um bloco desse tamanho, só das lombadas. E ele pegava, vou ler um livro aqui, ó. Vou ler, é bom que eu leio todos de uma vez. Isso aí. Não, e pra fazer isso era muito difícil. Cara, eles tinham lá um roteiro, mas toda hora ele quebrava o roteiro. Ele do nada pegava e emendava uma outra coisa. Se os três não tivessem muito esperto, eles caíam. Você vê que tinha coisa que eles estavam conversando assim, de repente ele mudava completamente do roteiro e os caras conseguiam ainda fazer aquilo render. Não, o Renato teve uma época que quis montar os Trapalhões sem os Trapalhões. Não teve isso. E ele pensou no... Foi na separação, né? Eles se separaram em 83. E aí ficou esse boato, tal. Hoje até contei que
durante essa separação, Dedé, Mussum e Zacarias, eles fizeram um piloto no SBT. Chegaram a gravar eles piloto. gravaram? Isso eu não sabia. Corria o risco deles irem pro SBT. E aí, nessa época, o programa ele começou a ganhar reprises, né? E depois acabou as reprises. Aí eles foram deslocados para um outro programa, o Dedé, Mussum e o Zacarias. Não vou lembrar aqui o nome. E aí o Renato falou, é o seguinte, a gente não vai voltar, então eu vou colocar... Ele pensou na Regina Casé, Regina Casé, cara. Zilda imagina- Cardoso e o Sérgio Malandro. A Zilda Cardoso é a Catifunda, você sabe, né? Sim. E o Sérgio Excelente. Malandro... Não, Excelente, sim. A Zilda Cardoso, Ele ia uma ter duas puta- atrizes foda, que Regina Casé é boa atriz também. Não sei pra humor, confesso. não Pra ela drama eu tem, sei que ela é bom. fodida, Cara, mas pra humor eu não sei. Não, pra humor, cara, TV Pirata. A Regina Casé, Ela fazia TV Não, ela ela é muito fazia boa. TV Pirata. não sabia. E, cara, alguns quadros clássicos do TV Pirata é com a Regina Casé. Ela é excelente fazendo humor também. A Sabe? maioria conhece ela como apresentadora, Exato. mas já- assim, ela é uma grande atriz, cara. É. Eu, Tu, Eles, ela fez. Os Sete Gatinhos, do Neville de Almeida, ela fez, cara. Ela é puta daquele filme. tipo de artista, Eu, cara. eu acho ela uma atrizaça. Não, ela é aquele tipo de atriz que se ela fizer drama, você vai chorar pra cacete com ela. Mas se ela resolver fazer humor, é que agora ela não... Há muito tempo ela não faz nada Teve de uma humor. novela que ela fez, cara, que ela imitava a Tina Tina Turner, Turner, cara. Cambalacho. O quadro dela era um quadro cômico, assim, né? Cara, era ótima atriz. Era um quadro de humor dentro da novela, praticamente. Porque ela Era um fazia... sketch dentro da novela. Era praticamente isso. E foi um personagem na novela que foi crescendo, que Marcante demais. virou um fenômeno do tipo ela fazer show como a personagem, sabe? Porque Tipo era... as empreguetes Eu modernas. não lembro o nome da personagem, porque é um dos personagens icônicos, assim, Da televisão. da televisão, porque era Tina Pepper. É, uma coisa Tina assim. Pepper era o nome. Era uma cover da Tina Turner, sabe? A Tina Turner no auge, ali também, anos 80, e ela fazia a Tina Pepper, que era... teve até um programa recente que eu falo 2, 3 anos atrás, Recente, 92. mas teve um programa recente que recriou a Tina Pepper num especial, alguma coisa, para homenagear a Regina Casé, e foi muito engraçado, muito divertido, Cara, ela cara. produzia um que eu era fanático, comprei até o DVD, um programa chamado Um Pé de Quê, que ela contava a Nossa. história da árvore, cara. Que Era coisa do- fabulosa. Isso era do TV Futura, cara, sabe? Canal Futura. Canal Futura, sabe? Ela, cara, eu assisti esse Maravilhoso, programa também. cara. Quer Era dizer, ela é um incrível. nome, o pai dela foi diretor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Geraldo Casé. Geraldo Casé. Né? Então, assim, ela tem uma puta história na televisão, uma grande artista. Mas não sei se daria, acho que ela tinha que... Ela fez aquela comédia da vida privada também, se eu não me engano. Fez alguma coisa. Acho que fez. Ela fez muita coisa no humor. Então, mas é aquele negócio. Pensa. Zilda Cardoso, ok. Atriz humorista excelente. Assim, Assim, ótima atriz, ótima humorista. atriz, ótimo, então- sabe? Legal. Regina Casé, ok. Diferente, legal. Mas na Agora, época ele Sérgio pensou Malandro. isso. Agora, Sérgio Malandro, cara. Sérgio Malandro com o Didi Mocó, sabe? O que nós... A gente aqui dá Mas testemunho eles de gravaram, né? livramento. Nesse mesmo ano, ele gravou com o Renato a Arca de Noé, o filme solo do Renato na separação. Mas um o Carlos- filminho... o Sérgio Malandro tá lá. Mas a um Xuxa filme- faz uma participação especial. Um filminho, 1h30 passa, ô Spaca. Agora, todo domingo na tua casa... Todo domingo é um com extintor de E um o lado, outro outro com salsifufu iê-iê do outro. não, não- Ah, mas ninguém Eu aguenta, gosto, né? Pelo amor de Eu Deus, gosto do do que Sérgio nós... Malandro. Pelo amor Não, de também Deus. gosto do Sérgio Malandro. E Serrinha é de doido, não, tem a menor condição. Exatamente. Tem mais alguém que teve pra fazer parte do... Foram esses três nomes especulados na época, né? Saiu até no jornal e tal. Enfim, foi um período que eles se separaram, que foi uma coisa assim que naquela época causou um puta alvoroço, né? Imagina, você vê uma coisa que estava consolidada, né? Era manchete de Aparentemente jornal, né, cara? consolidada ali, você vê a ruptura, foi um choque para todo mundo, né? Eu quero que você falasse da importância total do Beto Carreiro na carreira deles, assim, como um todo. O Beto Carreiro era
era um agente dos caras, sabe? É um cara que costurava um monte de acordo. Os Trapalhões no Reino da Fantasia, por exemplo, é filmada no Beto Carreiro World. Ele era oficialmente agente? Não era oficialmente. Ele prestava tipo, como se fosse um freela, sabe? Então, o que ele fechava, ele pegava uma parte. Então, ele costurava muito acordo comercial, consultoria empresarial. Ele era um cara que estava ali naquele ambiente. Ele tinha essa visão de mercado que ajudou muito os caras depois, com um monte de licenciamento de produto. Você vê, tinha coisa dos Trapalhões com a Pepsi, com a Danone, Calói, com uma série de coisas. Ele ajudava muito, ele tinha um escritório que tratava disso. E é um cara que é pouco... Pelo Brasil, né? É pouco falado, né? Puta cara, personagens pra pensar, um artista, né, né, cara? Olha o que esse cara fez. Montou um parque temático, cara. Uhum. De onde... Você tem informação de onde que ele veio, assim? Como é que ele chegou a criar um parque, cara? Era um Ele era do desejo circo, dele. não era? Era de circo, né? O Dedé conta que conheceu o Beto Carreiro já pequenininho, né? Porque o pai ia fazer circo e tava lá o Beto Carreiro. O Beto Carreiro abrigava a família do Dedé em algumas ocasiões. Então, um cara que já vem há muito, né? Com essa ideia de cowboy brasileiro, enfim, com essa temática, com essa veia circense. E foi um cara que tinha um tino comercial, empresarial muito grande. Então, ele pensava muito lá na frente. Ele também foi quem criou o Comando Maluco, e uma época que o Dedé tava Ele no tava ostracismo ali, ele trouxe o Dedé de volta, né? Ele tinha esse projeto, ele tinha oferecido para o Silvio Santos, assim, a priori não ficou muito entusiasmado. Aí ele lança o nome do Dedé e falou, pô, com esse cara aqui rola. E aí lança o Comando Maluco. E ele, você vê que louco, foi na época que o Renato tava já na Globo, fazendo lá aquela, não sei se era a Turma do Didi, tinha outro também, um nome lá. Teve dois... Teve a Vila... tinha um outro nome. Puta, era... Mas já é a fase Renato... Solo, que assim, que ele... Conrado e Sorvetão. Não é foi dessa com época? o Jacaré... Marcelo Augusto. Jacaré. Nossa. Porque eu gostava desse André time. Segatti. Essa turma. E aí ele não chama o Dedé. Ele falou, não, eu quero... O Renato falou assim, eu quero fazer uma coisa que não tem a ver com uma relação com os Trapalhões, mas... Tudo que você olhava ali, o elenco de apoio, falou, não, esse aqui é o esse Dedé, aqui tá esse aqui é o fazendo Mussum, Dedé, esse aqui é o Zacarias. Né? E aí ele ficou magoado com o Renato. Essa é a segunda grande briga deles, porque aí eles começam de novo a um falar mal do outro na imprensa. E aí o Silvio Santos enxerga isso, falando, se eu colocar o Dedé no Comando Maluco, eu crio uma rivalidade aqui na televisão. Fico o Renato de um lado, o Dedé do outro, e vamos duelar. E aí começa isso, foi um estouro, assim, tipo... E aí o Comando Maluco bate muiras vezes no Didi, né? Sim. Porque era mais aquele negócio de... Cara, era muito inocente. Era umas brincadeiras que você repetia na escola. E o bordão até hoje, né? Aquele calma, Dedé. Calma, Dedé, calma, Dedé. Maravilhoso. Tá até hoje isso. Meus amigos, a gente usa alguém tá mais... Calma, Dedé. Maravilhoso. Cara, a gente tava falando do Dedé, né? O Dedé, então, tipo, ele... Acho que seria um dos depoimentos mais importantes, além de, obviamente, Zacarias e Mussum, se estivessem vivos, ou se você tivesse uma mesa branca, um negócio pra fazer a entrevista com eles. O Dedé, ele falou tudo que tinha que falar e depois meio que voltou atrás. Agora, como é que tá isso? Você vai conseguir usar, não vai? E o que ele falou de importante, o que valida essas coisas pra você? Olha... Eu queria contar com o Dedé, queria contar com o Renato Aragão no documentário. E aí, quando o Renato se nega, ele pede pro Dedé também não falar comigo. Eu falei, então tá bom, então eu fico sem os dois. E enxergo isso do lado positivo. Fala, pô, então esse documentário é um documentário de pessoas que trabalharam com os Trapalhões. Se eles quiserem, eles fazem o deles... com a versão deles. Esse aqui é tipo o lado B. É o lado B. Os bastidores,
Então eu fiz esse recorte. A negativa deles mudou a direção do documentário e a filosofia. Puta, ia ser legal. O Renato contrapor o que o cara falou, tal, até pra ter essa... Ia ter esse jogo, né? Essa Alguém pegada, fala uma coisa, ele responde. Foi até que eu falei pra ele, falei, ó, porque o advogado dele me ligou, falou, eu quero ver todas as imagens. Eu falei, eu não vou te dar isso, porque você vai intimidar todo mundo aqui. Vai ameaçar esses caras do que eles falaram. E eu tô com esses caras até o fim. Se você quiser, a gente marca onde você quiser, eu vou lá, faço as perguntas e coloco na íntegra pro Renato responder. Não aceitou. Então, não tendo Dedé e Renato, vira um documentário que é os caras que trabalharam com os Trapalhões, são testemunhas oculares, são pessoas que viveram aquilo de fato, presenciaram, testemunharam, e isso dá muita credibilidade. Ao mesmo tempo, eles se negando, também cria essa áurea cult e até marginal para o documentário. De falar, o documentário proibido dos Trapalhões, que é o que muita gente fala. Mas depois o documentário que ele quer barrar. Então isso, de certa forma, valoriza o nosso passe. Porque não é um documentário chapa branca. É um documentário que a gente vê muito lá fora. De pegada jornalística, em temas espinhosos e tudo mais. Se tem o Renato e o Dedé, pode ser, vai ser mais um documentário. E quando eles se viram contra, eles fazem um marketing às avessas. Se eles talvez falassem comigo, eu não estaria aqui hoje. Uhum. Sim. Porque a curiosidade de todo mundo é falar, por que eles não te deram entrevista? Ficou meio Roberto Carlos. Por que assim, que eles querem proibir? Por que eles são contra? Mas depois que você ganhou esse carimbo de o documentário proibido dos Trapalhões, alguém que deu depoimento pra você, alguém que você gravou a entrevista, te ligou falando, aquilo que eu falei eu não gostaria que colocasse. Não, ao contrário. Porque você falou com muito artista também, não foi só a galera dos bastidores. Ao contrário, todo mundo apoia, todo mundo dá força. Ninguém voltou atrás. Ninguém voltou atrás. Eu tenho as autorizações de imagem, tudo, tá tudo assinado. É claro que eu entrevistei a Angélica. A Angélica não vai nunca. Eu perguntei do Zacarias. Não, eu tava mal. Ela não... mas eu já esperava na hora de isso. falar, ela já tirou o pé. Eu já esperava que ela não ia falar. O cara tava... Ao mesmo tempo, o Rafael William fala, que fez o filme, fala, não, ele realmente tinha um tratamento especial. Tava mal pra caralho. Porque é do jeito de cada um. Uhum. Eu entrevistei o Tony Ramos. O Tony Ramos jamais ia falar, putz, isso aqui que é de cada um. Mas esses caras... Por isso que é bom ter bastante gente dos bastidores, e pessoas diferentes. Cada um tem um jeito de abordar. Você escreveu um livro, seu último livro dos Trapalhões, conta a história de um filme meio secreto dos É Trapalhões. uma série. É uma série. É. E é uma série que passou e nunca mais ninguém se falou dessa série. Foi engavetada, a Globo nunca reprisou. Trapalhão nenhum fala disso. E quem assistiu na época assistiu. Quem não assistiu, nem na internet tem. Não tem, cara. Como é que você descobriu esse filme? Porque você não tem idade para estar entre os espectadores desse filme. Tá? E o que era esse filme e por que ele foi trancado num baú? Esse é um mistério, né? Ele foi exibido em 78. Os Trapalhões vão para a TV Globo em 77. Nunca foi comum, dentro do programa dos Trapalhões, que era sempre com esquetes, com uma série de coisas, ter uma série dentro do... Então, essa série é exibida dentro do programa dos Trapalhões, misturada com as esquetes. Então, tipo, um bloco era contava a série. Era a série. Então, ela foi dividida em 8 semanas, 8 domingos. E era uma paródia do 007, O Espião que Me Amava. O nome da paródia deles é maravilhoso. O Espião que Me Amava. É coisa dos anos 70. Que teve, assim, um financiamento da Embratur. Eles viajaram vários estados do Brasil, Curitiba, São Paulo, Espírito Santo, Manaus, e tem mais um outro. E com câmeras, com grua. Teve locação em todos esses lugares. Locação super refinada.
O Baiaco participa, é um dos... Porque espião que mamava, os vilões ficavam com uma chupeta gigante. Meu Deus. Com uniforme e tudo. E os Trapalhões nesse filme eram o quê? Os heróis. Eles eram... tinham os apelidos, né? Ninguém, não era Mussum, não era Dedé. Tinha um apelido. Foi muito inspirado também na série americana SWAT. Tá. Né? E essa série foi tão bem avaliada que teve produtos. Né? Teve lancheira, teve caderno, enfim, teve coisas oriundas dessa série. Se você faz uma edição e monta, pega esses 8 capítulos e monta, Dá um seria longa-metragem. o primeiro longa dos 4 juntos. Caramba. Porque sempre foi assim, Didi, depois Didi e Dedé, depois Didi, Dedé, Mussum, depois vem Zacarias. Né? Se você monta, vira o primeiro filme dos 4 juntos. Por isso que eu falo, cara, como o acervo legal deles é maltratado, cara. Não é? Porque podia fazer uma edição, exibir isso no cinema, e depois ir pro streaming, relançar. Sim. Tinha uma lancheirinha que vinha com... Cara, olha só, vinha até com uma arma dentro, cara. Olha que época Anos que a gente estava 70, anos vivendo, 70, cara. Imagina você hoje colocar isso, Associação das Crianças, eu vou falar um monte, né, cara? Mas tinha esse tipo... Algema. Era uma coisa muito, muito louca. Então, a gente tentou consultar a Globo não deixa, né? Não sabe se existe, se perdeu. Acredito que exista, que está lá, mas não pode ser visualizado, né? Eu espero que com esse livro isso reacenda lá dentro o interesse deles e façam, coloca na Globoplay ou um monte, cara. Assim, eu acho que seria legal entrar na Globoplay como uma série, porque era de 15 minutos cada episódio, mas também montar... Cara, olha que coisa maravilhosa. Sim. Ir pro cinema, isso depois de novo pra Globoplay e tal, montar isso, fazer um especial desse trabalho. Como é que você ficou sabendo dessa série? Essa série eu fiquei sabendo o seguinte, tem lá, eu já tinha as sinopses do programa todo, de todos os programas, de 77 até 90 e pouco, né? Eu li aquilo e falei, cara, que... O título já chama atenção. Mas passou. Uhum. Passou batido, confesso. Aí um cara chamado Rafael Luz, é um dos caras que mais conhece Trapalhões, cara. Ele é do Sul, lá do Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, tem um que ama Trapalhões, o cara conhece demais Trapalhões. Ó, tá no Mercado Livre aqui, tem um cara que tá vendendo um álbum de fotos do espião que mamava. Eu falei, você tá brincando, cara? Porque, tipo, seria o santo graal da história deles. Porque uma coisa é você ler ali que existiu tal, nunca vê, mas uma coisa é você se deparar, cara, com uma relíquia. Sim. Né? Daí eu falei, puta, cara, se eu vou, já tava com esse negócio em nome do podcast, se eu vou lá comprar, o cara vai falar, puta, esse cara aqui eu vou subir o preço. Ele vai jogar o preço E lá já em cima. era caro. Uhum. Já era bem caro que esse cara tava cobrando. Pela raridade, por uma série de coisas e tal. Então, o que a gente fez? A gente chamou um laranja para negociar com esse cara. E o cara começou a fazer um monte de perguntas. Mas por que você quer esse álbum? Qual que é o seu interesse nisso? Porque o cara fez isso falou, surgir com interesse no chegar no Spaca. O cara chegou e falou assim, por que você tá vendendo isso aqui? Você não, sei lá, você tá vendendo seu boné. Você não vai pegar... Se você tá vendendo, você não quer saber por que o cara tá querendo comprar. Exatamente. Se o cara tem o dinheiro... Então, ele já achou tudo aquilo muito estranho. Ele fala, ele tá fazendo pergunta aqui que só você pode responder. Eu falei, cara, enrola ele. Só que como ele já tinha conhecimento em mercado, uma série de coisas, ele falou com o cara e o cara acabou vendendo. A gente abriu aquilo, cara, são 120 fotos. Nossa. Deles. Por exemplo, no Itu, tem uma foto maravilhosa do Mussum, cara, fumando um cigarrão de... não sei se é cigarro ou charuto. Gigante, né? Então tem eles tomando suco numa jarra gigante, eles no banquinho da Praça em Itu, tem eles lá em Curitiba, Espírito Santo, tem eles lá no Rio Negro, em Manaus, cara. Assim,
fotos dos câmeras com a grua, Cara. os vilões correndo E essas numa fotos- montanha. Essas fotos estão creditadas? Do tipo, a foto do Não, câmera... assim, tá ninguém dizendo sabe ninguém sabe quem é quem. quem que tirou, Tá. né? Porque tem hora que aparece os 4. Uhum. Tinha uma suspeita, porque o Dedé sempre foi um cara que gostava ele gosta muito de cinema, de registrar e tal. Tinha uma suspeita que era ele, mas eu acho que foi alguém da produção que tirou. A gente está falando de fotos que saíam em papel fotográfico Sim. e tal, né? Então ele está num álbum lá. Inclusive no livro a gente conta a epopeia de como chegou nesse álbum, digitalizamos as fotos, tudo. E a gente tenta recontar essa história, esse mistério do que era o espião que mamava, a inspiração com o 007, com a SWAT, essa referência toda, esses produtos que lançaram, eles no marketing, na música. Cara, tem um cartaz do Benício, Trapa SWAT. Então a gente conversou com um cara que hoje cuida do acervo do Benício. Então tem vários caras que colaboraram com esse livro, que eu sou grato a todos. Tem a sinopse desses 8 episódios e tem lá todas essas 120 fotos raríssimas Cara, dos caras Tesouro mesmo. correndo numa montanha, num barco. Cara, assim, e o mais legal disso tudo, cara, assim, a paixão deles para fazer a coisa acontecer, Sim. sabe? Do cinema. Cara, como você olha, você fala, cara, olha como que se fazia cinema naquela época, sabe? Parece que tinha mais amor do que Sim. infra, sabe? Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você gostou do nosso conteúdo? Quer fazer parte disso tudo? Pois chegou a tua vez de vir fazer parte disso tudo. Como? Mas como assim, DVD? O que eu posso fazer? Você tem um produto, você está lançando um livro, você tem uma empresa que você quer divulgar, seja através de uma entrevista, seja através de um apoio neste programa, de um patrocínio neste programa. Entre em contato comigo e você vai se surpreender com a oferta que eu vou te fazer, tá bom? Vem fazer parte do meu time também, vem fazer parte do meu projeto. Você vai ser muito bem-vindo aqui no Ponto de Ironia. Valeu!